Fala, galera, está começando mais um Nightcast Podcast. Pois é, aquele podcast que traz sempre pessoas interessantes, às vezes nem tão interessantes, pessoas famosas, às vezes nem tão famosas, mas sempre com uma coisa em comum, que são histórias pra contar. E hoje não vai ser diferente, que nós De maneira nenhuma. Pessoa, hoje, né? porra, De que garbo mais e tem elegância, isso. Mas mais antes, tem irmão, de história? tudo, por favor, você aí, ó, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, que é muito importante pra gente poder ganhar relevância. Não é isso, DJ? Isso aí, comenta sempre lá, dá sempre aquele feedback pra gente poder saber o que você tá achando, se tá gostando, se não tá. Se não tiver gostando, fala também. Tá ali pra isso, tá bom? Reclama. É isso aí. Nada. Hoje nós estamos com ele. Figura lendária na noite do Rio de Janeiro. O galã. Quiçá do Brasil. O galã, né, das picapes. Verdade. Um elogio desse não é toda hora, né? Muito fino, tá fininho. Tá até fininho. Brinquei com ele que, porra, cara, tu emagreceu, eu tô A pandemia teve seu lado, né? Bom e o lado ruim, né? Seja bem-vindo, DJ Roger Lira. Muito obrigado aí, amigos do Nightcast. Tenho acompanhado o trabalho de vocês, né? Legal, cara. Muitos amigos aqui participando também aqui. E é bom ter alguém que abre espaço para contar a história da noite carioca, né? Trazer figuras que fizeram a cena carioca ser o que é hoje, né? Tinha muita gente, eu comecei a tocar em 86 e já vejo histórias desde o final dos anos 60, 70, acompanhei isso tudo. E se a galera não tivesse asfaltado, né, tudo isso que teve, todo o trabalho que foi feito, a gente não estaria aqui até hoje, né? É que eu brinco com ele, que a gente vai ficando velho, a gente vai inventando umas coisas, entendeu, Roger? É verdade. Então a gente se afasta um pouco da noite, aí inventa essas coisas para relembrar um pouquinho, vai trazer uns amigos para contar a história, bater papo. Eu ainda consigo ainda não me desvencilhar da noite, né? Acabei de fazer aí um festival grande, um playground, uma das maiores do país. Final de semana eu estava tocando no Camarote do King, na Sapucaí, ou seja, continuo num ritmo ainda bem atual, ainda, assim, não tão forte de quanto antes da pandemia, porque as coisas ainda estão se retomando, né? Mas aí já arrumei escola, já tive programa de rádio, aquilo tudo que você já sabe, né? Então, assim, eu só consigo adicionar coisas, não retiro nada, né? Legal. Então vamos justamente, já que tu entrou nisso aí, vamos lá. Quando é que virou a chave? Porra, você DJ, gosta desse negócio, como é que foi? A música entrou na minha vida, na verdade, antes da parte do DJ, né? Eu gostava de piano, né? Eu era fã do Jean-Michel Jarre. Então, em casa, meus pais tinham um aparelho de som bacana e tal. Ele mesmo. Lá nos anos 80, ele já tinha um teclado já com ativação de laser, né? Então, toda aquela performance me chamou a atenção. E minha mãe descobriu, eu com 9 anos, uma professora de música que ensinava piano clássico na minha rua, aqui no Valqueire, pertinho, onde eu sou criado ali, passei a maior parte da minha infância e adolescência lá. E tive 2 anos de aula de piano, né? Sou pianista clássico desde os 9 anos. E aí, com 11 para 12, comecei a frequentar matinês, aniversário dos amigos e tal. E aí, um dia, fui parar na Zoom em São Conrado. Quem estava tocando? Tony de Carlo. Grande Tony de Carlo. No auge, né? O Tony já direi Babilônia e tudo mais. Tinha passado por grandes casas. Ali foi a primeira vez que eu me atentei para a figura do DJ. Mas quando meus pais tinham discos em casa e eu gostava de música, eu passei, a partir daquele dia, a entender de que tinha um profissional nos ambientes que a gente frequentava que não deixava a música parar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 12, de 11 para 12, não lembro exatamente. Então. Então, assim, 2 anos eu considero que eu estava fazendo festa, porque eu estava descendo com os discos pro meu playground para poder sonorizar os aniversários dos amigos. Comecei a ser chamado para ir tocar na casa de uma festa ou outra, né? Porque quem tem os discos, né? Então eu era o cara que tinha os discos e tinha, assim, uma breve noção de sequência, né? Porque às vezes você tem o disco, mas não sabe como criar uma sequência interessante. Isso tudo foi depois que você frequentou depois. Que você foi vendo como é que era. Exatamente. Foi se ligando nas músicas. Um dia eu tava lá, meu pai voava de asa delta ali na praia de São Conrado, na antiga praia de Pepino, né? Então meu pai todo domingo tava voando de asa delta lá. E aí, ao invés de eu ficar lá na praia, o que eu pedia? Me deixa na matinê. E aí fui frequentando. Um dia o Tony olhou pra trás e percebeu que eu tava tipo com um caderninho, assim, tentando, né? E pra quem não acompanhava nessa época, os discos ficavam ali levantados, né? Então eu tentava... Dá pra ver a capa. Eu tentava ver a capa, tentar o nome e tal. Aí o Tony foi super bacana comigo. Ele falou, qual é o teu nome, cara? Aí eu me apresentei, sou o Roger e tal. Vim aqui porque eu gosto do seu trabalho. E aí, que tanta nota aí, cara? Não, tô tentando anotar o nome dos discos. Meu pai trabalha fora do país e tal, pra ver se ele traz pra mim, porque eu não tô contando pra vender aqui. Ele disse, nem vai. Não vai conseguir encontrar aqui, não. Entra aí. Aí a cabine era grande, né, da Circos. Aí, primeira vez que eu cheguei próximo do MK2, né? E aí fui muito bem recebido pelo Tony, sou grato por ele até hoje. Pô, que legal. maneiro, o Tony hein? é casado com uma prima minha. Uma prima mesmo? de 5º grau, sei lá.
Mas é casar com a Mônica. Tive com a Mônica e com ele, final de semana retrasado, a gente foi numa festa de flashback, onde tocou ele e o René Júnior. Que Né? legal. O René é meu cara. amigo de infância também, hoje em dia é diretor da Sony Music. E festa produzida pelo Emerson Neves, que fazia lá com a gente o Imperator, né? É. Blue Garden e tudo mais. Ele até falou, fez um comentário aí, um abraço, viu, Emerson? Que ele botou, o primeiro banho de espuma fui eu que trouxe, com o Chiquinho. É verdade, é verdade. E é verdade. Ele com o Fábio Tabachi lá naquela época lá. Tá bom. Se não ficaram ricos naquela época, não ficaram mais, cara. Que era banho de espuma pra caramba. Aquilo pegou o Rio de Janeiro todo, Baixada Fluminense. É verdade. Né? Foi levando Eu pra mesmo todo já lugar. fui num banho de espuma ali, num banho de espuma daquele na Circos lá. Saiu o Renê e mais um amigo nosso lá, todo molhado, pulando de peito na pista lá. Consegue me imaginar fazendo isso? Cara, Eu já Não fiz. consigo, cara. Não, Tô eu não tentando consigo imaginar imaginar desse ninguém. tamanho, Eu imagino todo hoje em mundo. dia, né, cara? Como é que vai pra uma casa de show, uma boate? Pô, passei todo ensopado, ensopado vista de ardendo. espuma, Ele vai voltar pra casa no carro, né? Vai encapar, vai trocar de roupa, como é que faz? No Uber, imagina o Uber. Pô, eu tocava, né, numa casa que tinha, aí Eu também. a minha esposa, né, na época, as colegas, pô, dá pra dar carona molhada? Não! Não vai, não! É uma descortesia, né? Pedimos daquele jeito que a gente saiu, é uma descortesia. Eu ainda tive o prazer do seguinte, eu já tocava, né? Então a gente fez o banho de espuma, só que eu não participava, claro, né? claro, Tinha que tocar e pô. tal. Sim. No último, eu deixei o outro dia tocando, falei, bicho, nesse aí eu vou esse aí perder, eu vou, fui né? pro meio Pô, da não pista entrei não, também. cara. Eu tive essa experiência também. Eu não, nunca, Pelo menos cara. uma vez fui. A gente vê tudo pelos bastidores, né? Não, esse aqui eu vou ter que Fora, participar. Tem, né? pelo menos uma história pra contar temos, né? Pois é, Participamos. pois é. Mas aí, Didi, aí o nosso grande amigo te deu essa grande ajuda aí, você anotou e dali começou a comprar disco e tocar já? Ou como é que é? Já O que mixava acontece? nessa época? Não, longe disso, né? Em casa meu pai tinha um equipamento de som bacana, né? Uhum. Não era mais um 3 em 1, tinha toca-disco, receiver, umas caixas Os legais e modulados, tal, né? os modulados. E comecei cada vez mais a entender como é que funcionava observando, né? Não tinha curso, não tinha alguém que chegava e explicava, só não tinha um amigo próximo. Então eu aprendi muito mais observando um profissional da qualidade do Tony do que outros meios, né? Não tinha internet, não tinha para quem Era no máximo perguntar, rádio, né? pouquíssima gente tocava, né? Então eu via muito rádio, nessa época aí, um pouquinho depois, já começou em 88, 87, já tinha já o Memê lá com Festa da Cidade, né? Antes ainda tinha outros programas anteriores, tentando ouvir como esses caras acertavam as batidas de músicas diferentes, né? E aí entendi como é que funcionava primeiro o pitch, né? Aprendi BPM para poder criar as sequências com as músicas e tal. E aí no feeling mesmo, quando tinha mais amigos, juntava um toca-disco com o outro e aí eu tentava encaixar músicas No com a dedinho batida ali, né? ali no dedinho, no meio, aquele esquema, né? Na geleia, nas garrafas, não podia ter, né? Tinha que ser um toque mágico ali para não pular o disco. E aí, naturalmente, fui entendendo como é que a coisa funcionava. E aí depois, quando fui estudar mais a fundo, entendi de que aquilo que eu fazia já era o fundamental, assim, né? Mas são coisas que a gente nasce com dom, né? E aí você vai desenvolvendo com aquilo e fica mais fácil, né? De quando você tem que explicar do zero para quem nunca teve contato com aquilo. Quer dizer, então, nessa época você tinha então mais contato com a dance music, com house, né? Porque, né? Na verdade, eu não tinha house ainda, né? Nós estamos falando de 86, então assim, era uma época disco, onde né? o No final da disco e o rock tava o rock estava começando muito a- forte, né? Eu costumo dizer, eu comecei tocando rock, né? O seu telefone tocou aqui com The Cute, X-Cell Sanctuary, na hora eu já lembrei nome, selo, autor, tudo, né? Porque a minha isso, né? Que a gente fica igual uns retardados. né? a minha base é o rock. Eu comecei tocando rock, Simple Minds, né? A gente tava falando aqui do Cassininho. O Cassininho, o Oingo Boingo era o auge do Cassino, quando tocava Just Another Day e tal. Então, essa minha... Zero, né? já tinha outro, na Playhouse já tinha uma outra pegada, né? Que já tinha outras coisas que tocavam, então, lugares que eu frequentava. E logo depois, com 15 para 16 anos, eu fui residente da Dance em Disco, né? Então, em 89 veio Pump Up the Jam. No Pump Up the Jam mudou o game todo pra frente, né? Então, peraí, já que você fez a deixa, como é que você entrou numa casa noturna já, uma Boatezinho. boate legal, Sim. sem ter passado por nenhum outro lugar antes, ou já fazia muita festinha antes, ou alguém te indicou? Como é que foi a primeira casa que você trabalhou? Foi muito intenso, né, assim, porque a partir do momento em que eu me identifiquei com isso, eu já ficou muito claro para mim de que aquilo era a coisa que eu mais gostava de fazer no mundo, né? Então, disco, estudo, dedicação, frequentar e molecada, né? Então, eu começava a frequentar lugares onde outros DJs tocavam, né? Então, com isso,
de 12 aos 14 anos, eu participei de uma equipe de som chamada Master Mix, que começou com mais 2 amigos, no final éramos 9. Cada um levava um toca-disco, outro levava uma equipe de um negócio de luz. Cadinho de cada um, né? E tal. E aí começamos a fazer os famosos hi-fi. E aí tinha uma festa famosa aqui no Valqueire, que era a festa do Kohara. Né? O pai dele era dono de uma academia de karatê que eu frequentava, inclusive. E aí o Kohara fazia umas festas na casa dele e ali a equipe começou a se estabilizar. Quem era o principal DJ da equipe era o Rogério Gonçalves. Né? O Rogério é um pouquinho mais velho que eu, mais experiente. Grande Rogério. Né? Nosso Rogério. Na época o cabelo dele ele vinha até aqui. Tinha cabelo? Não tinha cabelo. O Rogério era um Paulo Ricardo. Entendeu? A gente se conheceu assim, o Rogério mais velho, mais experiente. E eu aprendi sempre também observando o Rogério tocando e tudo mais. Então a primeira equipe foi assim uma auto-iniciativa de me juntar e criar uma equipe de som para poder tocar. Né? Então cada um levava de forma não profissional as suas coisas ali. Aí tinha um hi-fi, tinha umas que vendia entrada, outras que não vendiam. Meu negócio era tocar, não tava nem aí. E aí meu pai um dia me deu uma dura. Eu com 14 anos, grandão, andava no meio da galera, né, mais velha e tal. Meu pai falou, vem cá, cara, toda hora tu quer disco, toda hora tu tá aí com a tua mãe perturbando e tal, quando é que eu vou viajar pra trazer? Meu pai já trabalhava lá fora, trazia os disquinhos. E aí, falou, cara, tem que dar um jeito de monetizar, pelo menos para que você pague aquilo que você faz. O que você precisa? Né? Eu falei, pai, eu não consigo monetizar porque não somos 9 na equipe. Nem sempre tem festa. Quando tem festa, são 9 para dividir. Eventualmente, temos ainda que consertar um alto-falante, alguma coisa que foi, isso é rateado, dá uma zica, e assim, rateando, então assim, sobra muito pouco. Aí ele falou, entendi. O que você precisa então para ter a sua equipe de som? Para que você tenha o teu equipamento, chama mais um amigo teu, e aí você vai conseguir monetizar, porque você não vai conseguir dividir com mais ninguém. Não precisa ser tudo novo e tal, mas o que você precisa? Eu listei para ele, aí ele falou, olha, tranquilo, essa conta aqui tá para fazer, vou comprar algumas coisas usadas, você me diz o que precisa ser novo. Toca disco tem que ser novo. Toca disco tem que ser novo, o resto vai ser usado. Aí beleza. Aí ele falou, olha, é aquele esquema, você faz a tua parte no colégio, entendeu? Eu sempre fui um bom aluno e tal, nunca tive problema com isso. Passando de ano, em dezembro, eu vou te dou, né, a gente aqui como família, meu pai e minha mãe, e a gente vai te dar isso aí e você tenta seguir esse caminho aí que você gosta. Você é muito feliz, né, tocando, né? Claro para os pais, né, quando os filhos se divertem fazendo aquilo que eu gosto. E aí nem preciso dizer que aquele foi o ano que eu mais estudei na minha vida, né, cara? Bombei assim de um jeito... Terceiro de meia já tinha passado direto. De ponta a ponta. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando foi em outubro, próximo ao meu aniversário, eu, assim, faltava 1 ponto em geografia, outras matérias eu já tinha até pontuado a mais, né? A média era 7, né? Então precisava de 28 pontos, eu já tinha tirado 10 em várias matérias. Minha mãe convenceu meu pai e falou, olha, o menino já passou de ano. E aí eu falei... Até que seja tudo novo. Né? E aí eu morava na rua Ouro Branco, aqui no Valqueire, né? Ali pertinho da Praça Saiki. E aí o meu primeiro registro como DJ, né, e tocando com o equipamento que meu pai me deu de presente é na minha festa de 14 anos, né, em 9 de outubro de 1988. Né? Eu passei 2 anos tocando com a galera e em 88 eu estava já com a minha equipe. E aí tinha um amigo de porta, que era o Bolinho, meu brother até hoje, e aí começamos a fazer festa. E aí rapidamente eu entendi, com 14 anos, de que o lance de fazer festa, né, você ter o equipamento, guardar o equipamento, transportar o equipamento, montar o equipamento, tocar durante, né, 6, 7, 8 horas, meu amigo não tocava, tá? Era só o brother que dava o suporte. E depois fazia tudo inverso, né? Desmonta, guarda. Monta tudo assim tal, sozinho, né, com mais um para ajudar e tal. E aí eu demorei um tempinho para tomar coragem. Mas dos 14 aos 16 eu fiz isso. Desde casamento, festa junina, 15 anos e tal. Agora, 2 coisas. Ficou claro para mim de que esse não era o meu caminho, né? De ser... Todo mundo queria ser dono da maior equipe de som. As pessoas queriam ter as maiores caixas, né? Os PAs, época de grandes equipes de som, Soul Grand Prix, todo mundo bombando. A Furacão em 89 lançou o primeiro disco dela, né? Que tem It's Auto America, aquela coisa toda. Então deu uma visibilidade grande. E para mim ficou claro de que aquilo não era o meu caminho. Eu queria chegar e tocar. Né? Então, tomei coragem. E aí, com 16 anos, falei, pai, tem uma notícia aí pra te dar. Aí ele foi, o que foi agora? Eu falei, pai, esses anos aí aconteceu isso e isso, ficou claro pra mim de que meu lance é tocar. Essa parte toda aí não tem. E tem mais 3 equipes de som aqui no bairro. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero vender o equipamento que você me deu,
vou viajar contigo aí uma vez que você estiver lá fora e tal. Trazer tudo de E disco. vou trazer tudo de disco que eu puder e vou investir em repertório, porque ainda é muito difícil, né? Estamos falando de 88, 89, pra galera comprar as coisas aqui no Brasil. Nessa loja não tinha, nessa época não tinha loja de Era malódromo, né? Malódromo, Antes disso, outros lugares, né? Já comprei aqueles discos de gravadora, que era aqui em Realengo e tal. Então, Lembrou bem isso mesmo. pois é. Então, assim, pra gente ter um diferencial, o meu primeiro diferencial eu era o cara que tinha os discos. Eu não tinha experiência de pista, não tinha tanta técnica, mas eu falei, não vamos ser mais concorrente. Avisei os meus amigos, né? Olha só, tem menos uma equipe no mercado, tá? Quando vocês tiverem festa, que vocês acharem que pode me encaixar, a gente fecha um valor e eu toco com vocês. E aí, quando eu cheguei com os discos, facilitou muito minha vida. Então, essa foi a primeira vez que eu comecei a fazer festa, assim, como DJ, me apresentando como DJ. E aí, aquele negócio, quando você vai tocando, você vai vendo as outras pessoas frequentando e tal. Aí conheci o Alairto, né? E o Tuninho, que eram dois caras que trabalhavam com som. O Alairto já tinha som naquela época, sócio original hoje em dia. E o Tuninho era um cara que fazia baile no Mackenzie, fazia outras coisas legais. E aí, né, através deles, eu conheci o Magrão, né? O Magrão que era o sócio da Dance em Disco, né? Que é onde fez a matinê mais quente do Rio. Quem foi sabe por quê, né? Que tinha esse nome lá. E aí a gente abriu lá a casa, o Tuninho e o Alairton eram os residentes e eu era o terceiro DJ, né? Eu era o cara que abria, eu era o cara que fechava e tal. E aí aos poucos eles foram se desligando para fazer outras coisas, assim, não ficaram tanto tempo assim. E aí, rapidamente, menos de 6 meses, eu com 15 para 16 anos, era o residente da matinê. Então, como vocês sabem, naquele tempo a gente tocava de tudo. O DJ residente tocava de A a Z, né? 4, 5, 6, 8 estilos de música na mesma noite, e haja material para isso tudo, né? Então, ali eu comecei a ter meu trabalho reconhecido. Primeiro aquele negócio, né? Você primeiro é o DJ do teu prédio, depois você é o DJ da tua rua, depois do teu condomínio, depois do bairro, e depois ali da zona onde você mora, na Zona Oeste, Zona Norte e tal. Então, meu caminho foi exatamente esse, né? E aí, na matinê, eu comecei a ter liberdade total para tocar aquilo que eu gostava, que era uma coisa que eu tinha dificuldade quando fazia festa particular e tal, porque eu fazia uma festa de casamento e tudo mais, e nunca mais voltava. Eu nunca gostei de fazer festa, eu nunca mais voltava, assim, porque eu não era recontratado, entendeu? Porque as pessoas queriam que eu tocasse a música para animar o casamento, eu queria tocar as músicas que eu queria. Então, assim, o cara me contratava uma vez, não, aquele dia não toca mais não, aquele dia tá fora. Porque eu queria tocar as músicas que eu gostava, né? E casamento você não tá ali para atender a tua vontade. Então, já ficou claro para mim que meu lance não era tocar para agradar os outros, né? Eu queria tocar as músicas que eu gostava, que de repente seriam os hits de amanhã e tal. É o DJ do casamento do Fábio Júnior que se dá bem, né? Porque ele tocar bem já tocou em 12 casamentos. Ou da Gretchen, né? Ou da Gretchen. Então, com isso, eu tive a liberdade de fazer ali o que eu gostava, tocar o que eu gostava. E eu sempre gostei de muita coisa diferente, né? Nunca me vi DJ como DJ disso, DJ daquilo. Para mim, eu sou DJ. Na música eletrônica é um pouquinho mais específico, né? Porque tem... né? Então, em 2002, eu fui meio que rotulado durante uns 10 anos como DJ de trance, porque era o ritmo que eu tocava, eram os artistas que eu tocava junto, Tiesto, Paul Van Dyke, Ferry Corsten, Van Buren e tal, né? Então, quando eu fui tocar fora, eu toquei em eventos de trance também e tal, mas nessa época não tinha isso. E aí lá você conhece uma outra parte da nossa profissão que é importantíssima, que é network, relacionamento, né? certeza. Então ali tinha festas de rádio, ali tinha festas da DJ Sound, ali tinha lançamento de CDs de gravadora, aquela coisa toda. Então lá eu fui conhecendo outras pessoas que foram gerando oportunidades para mim. Então ali eu conheci o pessoal do Melo Tênis Clube, né? Conheci o pessoal do Roberto Promoções, que fazia aquelas festas de entrega de melhores DJs e tal, e todo mundo ia lá, tocava e saía com R$1 no bolso. Não, era zero mesmo. Um troféuzinho no máximo. Um troféuzinho, né, com o teu nomezinho ali e tal. Mas que novamente, eu tinha 16 anos, eu queria tocar, né? Eu falo sempre isso, ó, no nosso tempo DJ era porque gostava, amava, Sim, né, sim. Pra mim ainda é, né? Virou um negócio. hoje em dia não, hoje em dia o cara quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar dinheiro, você DJ, aperta um botãozinho lá do sync, já tá encaixado e vai embora. Né? Boa sorte. Né? Boa sorte. Infelizmente, hoje em dia é assim, não é igual essa estrada toda, pô, eu percorri, você percorreu, nós, era diferente. A questão toda, assim, o tempo passa, né? Então, hoje em dia, não dá para comparar o que era de periculosidade você ter que trabalhar com 2 toca-discos, né? Nem sempre era um MK2. E com aqueles mixes malucos que a gente tocava em C3, né? Tomar choque, eu toquei em mix tomando um choque. Hoje em dia você pega uma XDJ RX3, né? Com a placa de som sensacional, tela
10.1 touchscreen, record box, né? Então, assim, o cara chega para poder fazer o curso na Music é porque ele ama o music, né? Então, a gente fala lá que a gente respira música 24 horas por dia, porque esse é o ponto que nos une. Agora, o cara que é cirurgião plástico, o cara que é advogado, o cara que é, de repente, aposentado, policial, ele ficou quase 2 anos sem sair, fazendo aquela resenha em casa e tudo mais, entendeu? Então, eu trabalhava no início com outro curso, que era voltado para a turma, mas durante a pandemia eu entendi que o perfil do aluno mudou. As pessoas queriam fazer suas próprias festas em casa e tudo mais. Então eu me especializei em fazer cursos voltados para não DJs profissionais. Tá, mas nós vamos chegar lá. Não vamos atropelar aqui. Esse contraponto eu dei porque a questão da tecnologia, né? Verdade, hoje em dia não tem como você ignorar a tecnologia, né? Mas hoje em dia tá mais quando ela não existia, aí você descobria facilmente que toca-disco é bisturi. É instrumento de precisão. Né? Então qualquer erro fica muito evidente. E aí a gente já viu coisas engraçadas acontecendo, né? Coisas engraçadas e trágicas. Também. Essa matinê, retomando como você falou, foi onde eu fiz meu relacionamento, conheci as pessoas, né? E aí, através de uma delas, né? Pouco tempo depois, com 17 anos, eu me mudei para Ipanema. E aí, na Ipanema, era um lugar onde ficavam, Ipanema, Leblon, ali onde ficavam as boates mais bacanas, né, cara? Então, eu tinha desde Resumo da Ópera, o Wells Fargo, né, até as mais tradicionais, como Calígula. Né? Então, o Sérgio Dantas, na época, ele escrevia para DJ Sound, ele era uma dupla, Fernando Dias e Sérgio Dantas, e o Calígula era um celeiro de DJs de altíssima qualidade aqui no Rio. Né? Rodrigo Vieira foi residente lá, Bernat Cachejar foi residente lá, né? Então era uma linha de DJs bacana pra caramba. E a rua que eu fui morar era a Rua do Calígula. Então, com 2 semanas de morando lá, o Sérgio Dantas ficou sabendo que eu estava lá. Ainda estava fazendo matinê, fazendo outras coisas. Nessa época eu fazia também aos sábados o Mackenzie no Meyer, né? Junto com o Toninho lá, o pessoal, um baile muito bacana no Mackenzie no Meyer. Fazia as matinês do Imperator, eventualmente, né? O Marco Vinícius era o residente lá. Mackenzie, você tocava? Aos sábados à noite. Sim, e qual era o ritmo? Todos. Todos. Começava com a primeira música da noite, pra mim, várias vezes, Tevin Campbell, Can We Talk. Lembro até hoje, né? Música de abertura da noite e tal, né? Então, tocava de tudo, né? Até aí, até 2002, eu tocava de tudo. De 86 a 2002, o repertório era bem amplo. E o período que você tocou funk? O período que eu toquei funk, ele foi mais específico, né? Porque ele veio depois dessa parte do Calígula e tudo mais. Foi depois? Foi depois. Então eu tocava 8 anos já quando fui parar na Furacão, né? Então, qual foi o choque quando isso aconteceu? Eu tive o prazer de receber o convite de no aniversário de 18 anos desse rapaz, no Calígula. No Calígula, né? Tem a camisa ainda? Não? Tem a camisa ainda? Não, eu não pude ir. Tá trabalhando? Eu tava trabalhando. Que festão tu perdeu. Pois é, cara. Eu não me lembro onde é que a gente se encontrou. Não sei se foi em algum encontro de DJs. Eu não me lembro. Tinha muito, né, cara? Encontro de DJ tinha muito. Direto, tal, e aí, ele convidou, mas eu tava trabalhando. Perdeu, festão. O Calígula foi um lugar onde mudou meu posicionamento profissional, né? Porque nessa época, a Zona Norte e a Zona Sul eram coisas bem separadas, né? Quem tocava na Zona Sul, tocava na Zona Sul. Tocava na Zona Norte, então eu fui um dos primeiros caras a quebrar essa barreira. Tinha um pouco de preconceito. Tinha. Grande. Não era ponto, não era coisa pequena, não. É grande. Mas aí eu me mudei pra lá, o Sérgio conheceu meu trabalho lá da Dancing, a gente já tinha uma amizade já. E aí um belo dia ele falou, porra, vem aí e tal, amanhã, quarta-feira, vai fazer o quê? Não, eu tô de bobeira, cara. Então vem aqui me visitar. Aí fui na rua da minha casa ainda, 17 anos, né? Não tava sem carro, fui andando pertinho, cheguei lá, cedo antes da casa abrir, ele tava tirando os discos da cabine. Aí falando, Roger, me ajuda aqui, vou tirar uns discos, assim, cheio com aqueles caixotes de supermercado, né? Aí tirando disco. Quando eu subi, das 5 fileiras de disco, só tinha 1,5 lá. O resto já tinha tirado. Aí eu falei, Sérgio, filhão, o que tá acontecendo? Aí tu vai falar, vai me explicar aí como é que tu vai tocar no noite, vai ter obra aqui? Ele falou, não, tô tirando porque eu fui convidado para inaugurar daqui a 2 semanas o Mostarda, na Lagoa, né? E eu te chamei aqui porque você começa aqui amanhã. Caraca. Na lata. Você vai ser residente aqui amanhã. Já começa final de semana, já aqui. Eu pensei em você, já vi o teu trabalho, sei o repertório que tem. Hoje tu vai ver minha noite aqui.
E todo o sucesso que tem na casa e tal, a casa comprava os discos. Era aquele momento ainda dos anos 80 e 90, onde a casa tinha o seu repertório, né? Então o Sérgio tinha outras coisas, mas o coração da noite estava ali. Então eu trouxe outras coisas, né? E a maioria deles eu já conhecia do que tocava, que nem sempre aquilo que está na nossa realidade de você tocar está fora do seu conhecimento, né? Você conhece aquilo, mas não está no teu dia a dia, não cabe numa matinê. Mas se eu for fazer uma noite na Zona Sul, é diferente, né? Então, para mim, foi assim. Amanhã você começa e no dia seguinte eu comecei, menor de idade ainda. Fiquei alguns meses tocando lá, desde acho que foi fevereiro ou março de 92, né? Até o meu aniversário, né? Onde a gente tive a oportunidade de comemorar, eu era residente da casa. E aí meus pais puderam me proporcionar uma festa que para mim foi inesquecível. Até hoje a gente comenta, durante muitos anos foi assunto, que aconteceu de tudo naquela festa. E a galera muito doida. Outro dia eu tava vendo o vídeo, né, que foi gravado na época lá. Nossa senhora, a hora que tocou Trineri, ninguém imaginava tocar Trineri no Calígula, né? Mas a grande maioria dos meus amigos eram da Zona Norte, Zona Oeste. Então frequentavam justamente, Dance em Disco, o próprio Mackenzie, o Melo Tênis Clube. Então, a hora que começou a tocar essas músicas, né? Porque lá só tocava house mais fino, RuPaul, né? Aquelas coisas. Eu lembro que o Memê foi um dos convidados, o Memê fez um som lá, ele tocou Barry Manilow, né? Copacabana, né? Aquele remix de 93, chiquérrimo e tal. Então, muitos amigos tocaram nesse dia. Então, a partir daí, eu comecei a ter várias oportunidades em casas noturnas, né? E aí fui tocando 93, 94, 95. 95 eu tinha 20 anos, né? Mas só que, como eu tinha começado a tocar desde os 2, eu já tinha 8 anos de experiência. Mas eu sempre fui um cara muito inquieto. Via as coisas e tal, e inquieto. Um dia tava eu, Renê, e mais um amigo nosso, o Renê, tu vê que o Renê tava em todas nessa época, né? E a gente sempre trabalhou junto, todo lugar que eu era residente, o Renê vinha comigo para poder trabalhar junto, ou abrir a festa e tal. E aí, ouvimos no rádio, programa da Furacão 2000, o Magal. Falou, você aí que sempre sonhou em tocar na Furacão 2000, vamos ter seleção para novos DJs nesse final de semana no nosso galpão, aqui perto do Coleginho. De tal hora, vem aqui se apresentar, porque você pode ser o próximo DJ da Furacão 2000 e tal. A Verônica nem apresentava o telefone, o programa nessa época, ainda eram os DJs, né? Aí eu olhei pra cara do Jusco e falei, olá. Vou lá ver esse negócio. Olá. Quem encontrei lá? Mavi encontrei lá. Encontrei mais uns outros assim, né, que me olharam e falaram, Roger, tá fazendo o quê? O que tu tá fazendo aqui, cara? E aí o que acontece? Eu sempre gostei da parte performática do DJ. Então, desde que eu vi em 1990 lá o DJ David ganhando lá o DMC, eu sempre me apaixonei pela parte de scratch, back-to-back, aquela loucura toda. E aí, nesse meio tempo, quando eu fiz 16 anos, meus pais me deram o meu primeiro par de MK2. Então eu com aquilo em casa, cara, não queria saber de mais nada. Eu passava 8 horas por dia treinando. Então quando eu ia para as apresentações do Roberto, as festas e tudo mais, eu já ia porque eu era o cara da performance, que fazia um negócio diferente. A gente tocava meia hora, sei lá, rapidinho. Então eu fechava fazendo isso, né? E na Furacão eram 15 minutos, né? E aí eu falei, não dá pra fazer muita coisa. Já tava começando, assim, o funk internacional a perder força, né? Mas não tinha ainda as montagens. Isso aí era uma coisa muito básica ainda, né? Mal tinha ainda aquele primeiro rap lá do Duda... Willy Duda, né? O rap do Borel, que foi um dos primeiros lá, com aquela batida inteira lá do Ice-T, né? Não tinha muita programação. E falei, cara, vou inventar aqui e tal. Aí peguei os discos lá e, sei lá, virei 30 músicas em 15 minutos. Aí no dia seguinte me liga o Rômulo. Ô, DJ, vem aqui que eu quero conversar com você. Aí eu fui lá, conversei com ele. E aí ele procurou saber um pouquinho, né? Ele falou, o Roger já tinha trabalhado na Sony Music, né? Com 19 anos, meu primeiro emprego foi lá. Convidado pelo Rodrigo Vieira, né? Como divulgador de Casa Noturna. Não sei se vocês estão vendo aí, alguém pegou o disco lá comigo. Se não deu pra dar, é porque chegava pouco, tá, gente? Não briguem comigo. Porque até hoje o nego reclama, fui lá pegar aquele Bizarre Inc. lá, tu não me deu. Falei, gente, jogaram 5, gente. Tem que escolher. Ali. Mas eu visitava, né? Eu ia nas festas, assim, falava que o divulgador de Casa Noturna ia na tua Casa Noturna, era quase um tapete vermelho, né? Porque a gente recebia os discos todos em primeira mão, né? E aí, com isso, eu tinha já uma experiência em gravadora, né? Conhecia a parte toda de editora e tudo mais. Então, quando o Rômulo me chamou para Furacão, ele falou, Roger, eu queria que você viesse para cá com um projeto, né? E eu quero abrir uma gravadora da Furacão 2000, né? Então, você já trabalhou
já tinha frequentado o estúdio do Marlboro, do estúdio do Memê, conhecia da parte técnica, conhecia um pouco da parte dos bastidores, né, do que precisa para poder montar, e sabia o que precisava de equipamento, né? Então eu entrei na Furacão para tocar, mas também estava no backstage ali ajudando o Rômulo a desenvolver a primeira ideia da gravadora, a profissionalizar, né, porque o negócio era meio mambembe, e a montar o primeiro estúdio, que foi ali em Copacabana, né? Se eu não me engano, naquele prédio lá, 350, lá. Tinham vários andares lá, e aí eu fui, em 95, fazer isso. Então, assim, eu tocava, cuidava da parte de produção e ajudei a dar o start na gravadora que depois lançou o Voo, né? Mas para mim, qual era o grande bacana? Era o desafio de fazer um negócio coisa diferente nova ali e tal, né? E aí, como eu também sempre fui um cara meio que empreendedor, eu falei, Rômulo, eu queria ter um baile, né, trazer um baile da Furacão para o lugar onde eu tocava, onde tinha dance em disco e tal. E aí chamei o Alairto e a gente levou o domingo para poder fazer um baile fixo da Furacão, onde eu e o Alairto eram sócios. Eu tocava e sempre trazia um outro DJ convidado. E sábado era o dia que eu rodava. Como eu era tido como playboy, né, dentro da visão de Furacão 2000, eles me davam os bailes mais, né, mais lightzinho, de playboyzada, galera mais assim. Eu falei, só um pouquinho mais o microfone pra você. Vamos lá. Aí. E aí eu falei, olha só, eu não quero isso não. Isso eu já tive minha vida inteira e tudo mais. Eu quero os bailes de verdade mesmo. Aí, na época, quem era o Douglas, né, que falava, então, é isso que você quer? Então vai tocar você e Pinto 2 no country. Pô, country era o baile mais brabo. É isso, o cara, o segurança ia trabalhar com a muleta, né? Então, época de corredor e tal. Então, assim, eu tive essa escola também, né? Fui fazer o country, fui residente do country durante bastante tempo, 1 ano e pouco. E aí, tive a ideia nesse meio tempo, né? Dentro dos equipamentos que foram comprados para Furacão, eu já conheci a MPC 60 com o Memê. Depois o Memê comprou a 3000. Eu mexi na 3000 na dele, mexi na 3000 do Marlboro. E aí vi, cara, isso aqui é um absurdo de equipamento, né? E aí quando eu fui ver o que o pessoal usava no funk, era gravar MD em cima de MD com 7024 e tal. A Peoples, que era revolucionária, trabalhava com G70, que não tinha nem quantize. E aí eu tinha pouca idade, mas já tinha feito bastante coisa, né? Aí eu falei, Romulo, você precisa de um equipamento chamado aqui MPC 3000, né? É um equipamento que ninguém usa no funk e é o que vai revolucionar isso aqui. Aí da parada. E aí ele comprou o equipamento e tal, foi destrinchando e tal. A primeira música que eu fiz dela foi o House Mix, que vocês não vão ver aqui agora, mas ele vai colocar um trechinho para vocês ouvirem aqui, né? E aí, assim, quando as pessoas das outras equipes ouviram aquela música, e ali tinha um Beco do Sardinha, onde o pessoal frequentava e tal. A primeira vez que eu fui no Beco do Sardinha, depois dessa música, meu irmão, foi um interrogatório, né? Chegaram pra mim e falaram, olha só, o Funk Boy quer falar contigo ali. Naquela época era assim, né? Cashbox de um lado, Furacão do lado, aí tinha espião e tal. E, pô, o Funk Boy é um cara respeitadíssimo, né? Tonhonhon, que nem um do Rômulo, né? DJ, beleza? Cara, como é que tu fez aquela porra daquela montagem lá, cara? Falei, pô, irmão, tu tava aqui todo preocupado aqui de tomar uma bronca, alguma coisa, um moleque. Vamos marcar, eu vou te ensinar como é que é. E aí o que acontece? Eu comecei a usar 10%, né, do que tinha na MPC para poder fazer as coisas da Furacão. E aí essa música, né, House Mix, ela virou a abertura do programa de rádio, a abertura do programa de televisão. Aí eu fui também apresentar o programa de rádio, né? Já tinha feito rádio imprensa lá com aquele nosso querido amigo lá, que fazia os programas na década de 80, lá, esqueci o nome dele agora. Ainda era Felipe Camarão, cara. Não, Felipe Camarão de Tijuca ali. Isso, esqueci do programa. Carlos Arruda. Né? Arruda. Carlos Arruda, né? Então, tô entregando a idade legal agora hoje aqui, né? Puxou lá do fundo pois do baú, é. pior que eu tô indo junto. Porque era um programa engraçado, porque você ia tocar, era super democrático, né? Bastava você levar o seu toca-disco, né? Só tinha um toca-disco lá, aí você levava o outro, tinha um amigo que levava o mix e tal. Então, a minha experiência em rádio é essa. Eu ouvi o Memê na rádio, então o Memê foi minha grande inspiração para virar um radialista. E aí, com essa parte da Furacão, eu me destaquei bastante, né, no segmento, porque era uma forma de trabalhar, de programação e tudo mais, que não era comum ao mercado. Né? Então as músicas começaram a fazer sucesso e tudo mais. E aí, por problemas pessoais e tudo mais, eu acabei saindo da equipe. E aí fui convidado na semana seguinte para ir para Peoples. Né? Então fui fazer parte aí do Dream Team da Peoples. Né, antes da Peoples, antes de você entrar na Peoples. Nessa época da Furacão, como você estava... veio de uma outra realidade. Sim, sim. Teve alguma situação assim que você
ficou melindrado, ou passou por alguma situação engraçada, ou não muito legal? Teve alguma história que... Teve várias, né, Conta cara? algumas aí, Várias, né? Assim, tipo assim, de eu chegar na rádio, né? Aí a Verônica chegou, e aí eu parei, naquela época tinha um Mitsubishi Eclipse do lado, né? Aí ela olhou pra minha cara, assim, subiu no elevador e tal, eu entrei pra fazer o programa, e me apresentaram que eu era o novo DJ. Eu falei, você é o novo DJ? Eu falei, pô, sou... Então, assim, coisas engraçadas como essa, assim, né? Porque um pouco fora da realidade da galera que tava ali, pô, ralando, né? A galera que muitas vezes frequentava o baile da própria comunidade, sonhava ser o DJ da Furacão e tal. E eu fico feliz de saber que eu cheguei ali por nada disso, né? Nada por questão material, nada disso. E simplesmente porque eles tinham ali uma lacuna de alguém com a minha expertise podia fazer, né? Então, como eu fiz durante alguns tempos, né, mais de um ano, o baile do Country, que era o mais brabo, então, assim, claramente eu estava habilitado para fazer o que eu fazia. E esse baile do Country... Era o que derruba as equipes, né, cara? Nos bailes, como é que... Alguma situação de baile... Cara, várias, né, cara? Várias, assim. Os encontros de equipe eram complicados, né? Porque, assim, você, como residente do lugar, você sabe o que faz, né? O efeito que tem em cada música, né? Então, já tive bate-boca com cabide, né? Quando trabalhava na Peoples. E já derrubei 3 equipes de uma vez só no country com uma música, né? Então, assim, são coisas que acontecem, né? Não me orgulho disso hoje em dia, né? Mas eu tinha 20 anos, né? Me perdoe. Foi a fase. Foi uma fase. Mas é que você quer se provar, né, cara? Porque o funk era muito competitivo, né? E esse é um negócio pra mim que era bacana, assim, porque pra mim era novidade. Porque a galera tocar, até essa parte do funk, o pessoal era muito unido, né? Eu conhecia o Marcelo Fino, conhecia a galera da Zona Sul, conhecia o pessoal da Pedra de Guaratiba, conhecia a galera ali do Melo e tal. Pô, galera, tudo muito brother. Se encontrava na loja do Fernandinho, né? Tinha 2 discos lá, o cara, não vou levar os 2 discos não, vou ficar um pra você. Era uma outra realidade que eu conhecia. O pessoal do funk era tudo meio mafioso, né? E tal. Tinha um mistério. Tinha a história do sacode, né? Tinha a hora do sacode. Melhor você lembrar que deu o sacode do que tomou o sacode, né, velho? Pois E como eu tinha o baile da Furacão, né? Na época que eu saí da Furacão, a Furacão foi receber a Peoples no baile onde eu era o residente e um dos sócios, né? E aí eu falei, quem vem tocar? Mamute, né? E Mamute é um cara super reservado, né? E tal. Grande Mamute. E aí, né? Pô, figura respeitadíssima. Aí eu cheguei pro Mamute e falou, pô, Mamute, fala aí, Roger, beleza e tal. Falei, pô, cara, eu era residente dos bailes aqui e tem algumas informações que eu acho que seriam importantes para você. Aí passei a planta do baile todinho pra ele, né? E a Pipa com aquelas músicas exclusivas, né? Que ninguém mais tinha, né? Do Homem Mal e tudo mais. Além disso, ele ainda pegou os trunfos todinho que os novos DJs que iam tocar lá não tinham, né? Aí ganhei uma figurinha, né? Uma estrelinha com o Mamute. E aí depois, quando fui pra Peoples, o Mamute me trouxe pra Peoples. Não foi a outra pessoa que me ligou, né? Falou, não, Roger, vem pra cá e tal. E aí eles tinham interesse em aprender como é que funciona a MPC, né? Aí ensinei pra eles como é que funcionava a MPC. O Doval comprou uma MPC. O DJ 70 virou peça de museu rapidamente, né? E aí naquela época era, pô, a galera braba, né, cara? Era eu, Washington, Magal, né? Fabinho no auge, né? Flavinho, Purá e o Mamute, né? Aí que criou-se aquele Dream Team da Peoples, né? E tal. E eu era o garoto, né? O meu número era por último, né? E na escala, sempre os bailes que sobravam pra mim eram aqueles bailes bem chulezinho mesmo e tal. Mas eu queria tocar, né? A primeira novidade, um MD. E o grande lance que marcou essa geração foi que eu fui o primeiro cara a levar uma MPC para um baile para poder fazer a performance ao vivo, né? Foi no baile da Furacão, no Maracanã do funk, né? Lá no Bangu, né? Na quadra do Bangu, onde a Hollywood era a residente, né? Junto com o cientista, o grande brother cientista. E aí foi aquele dia, não lembro exatamente o dia e mês, mas foi algum momento em 95, em que eu fiz essas montagens todas que tocava na rádio, ao vivo, lá no baile, lá, né? E aí isso mudou o game, né, cara? Porque as pessoas poderem começar a entender a força que tinha fazer as coisas ao vivo no baile e tudo mais. Obviamente que eu não tinha a mínima ideia que tava criando um monstro que virou hoje, né? Você foi o responsável. Eu ouço isso até hoje, né, cara? Eu não consigo fugir disso, né, cara? Porque o Denis também me cita em toda a entrevista, né? Que o pessoal fala, pô, você e tal, né? Eu falo, tudo bem, eu sei mexer. Mas o primeiro cara que eu vi fazendo isso foi o Roger e tal. Então eu não consigo me livrar disso. Fui eu mesmo e tá tudo certo. Cara, tu sentiu muita diferença que você de repente sai de tocar de picapes pra MD. Sim.
tu sentiu muita diferença? Sentiu uma coisa mais fria, perdeu um pouco a graça? O que acontece? Tecnicamente, sim, né? Mas assim, a reação da virada das músicas era aquele. É o tapum. Uou! É o tapum. Né? A cada música, então isso meio que equilibrava, né? Mas tecnicamente era frustrante, né, cara? Porra, pra mim, cara. então, que era um cara treinadão de performance, né? Então, assim, tocar o início do baile, às vezes era um estagiário que fazia e tal. Eu fazia questão de abrir o baile. Só Pra poder tocar umas 2 horas aí das músicas que eu gostava e tal. E depois o cara entrava, né? Quando mudava de equipe. Quando voltava, era eu. Que eu achava muito frio. Frio. MD, mano. Não, e assim, qual confiança que você tem em MD? Também. Quantas vezes você gravou MD, chegou lá e tava apagado na hora? Blank disc, Nossa, tinha Chega a dar uma dor. uma origem. Eu não quero saber de blank disc, né, cara? Então, pra mim foi um alívio não ter mais, nunca mais trabalhar com Eu isso. usei pouco o MD porque nos lugares em que eu tinha MK2, né, já CDJ e tal, então eu usava o MD mais, na verdade, para substituir o deck, né? Sim. Mas, cara, eu ficava muito impressionado, porque o cara tinha que lembrar de cabeça o que tinha em cada MD daquilo. Tinha. E eram umas pastas, assim, uma e mala com pastas enormes 50. com um montão de MD, cara. Não, aqui tem isso aqui. Não. E um montão de música ali no meio, é loucura aquilo. Bom, cara. não mudamos muito, né? Porque eu tenho um pendrive, Exatamente. onde tem eu faço agora. 14.894 músicas, divididas ali em pastinhas e Mas tal. hoje, e pelo aí? menos, Roger, as controladoras, elas aparecem ali na tela várias, né? Então você consegue acessar mais E rapidamente. tem o search, né? MD, E o MD era um por um ali, aí não é nesse não. Tira o MD, Tec, bota tec, de novo. tec, tec, Aí tec. tinha aquele tempo pra fazer a leitura. É por isso que assim, a maioria trabalhava com 101, que era o que lia mais rápido, que dava menos problema, mas tinha sempre um 302 lá de hack. Dava merda. Né? Coisa. Qualquer Sempre coisa tinha um dava terceiro engasgado. lá, né? Mas assim, ficava sem música, você não podia ficar, né? Metia um vietão lá e pá, dava no outro. Falava alguma coisa, da Pois informação, é, tá pô. mexendo. Ou e- seja, foram 95, 96, 97. Da minha época eu fiquei com funk, né? Então nesse meio tempo eu ainda fui trabalhar com o Vitor Júnior e com o Robson Leandro, produzindo as músicas no estúdio lá em São Gonçalo, né? Que aí foi onde surgiu Claudinho Bochecha, as músicas do Marcinho, os melodies todos, né? E aí lá eu produzi também as faixas que eles não tinham expertise, que eram as faixas daquele funk mais bombado de Voltimix e tal, né? Então lá eu fiz aquela música que estourou na época lá do Milk e Chocolate, a chapa vai esquentar, não sei o que, cheio de efeito de MPC, né? Aí, pum, depois daquilo também pintou um monte de produção pra poder fazer. Inclusive, a primeira música do Mr. Catra, quem fez foi eu, Bonde dos Justos. Pô, né? não sabia, não. Pois é, muita gente não sabe. Esse é o bonde do Justo. É isso aí, foi o primeiro sucesso do Catra, né, e tal. Então, assim, nessa época aí eu produzi mais ou menos umas 200, 300 músicas, entre montagens e na parceria com o Júnior lá em São Gonçalo. De rap mesmo. E aí em 98, assim, meio que encheu o saco pra mim, assim. E aí apareceu o convite pra mim do Breno, que estava abrindo, né, uma outra casa noturna na Barra, dono da Sexab, né, e tudo mais. Falou, pô, eu queria que você fosse residente e tal. Sei que tu tá sentado aí no colo do Darth Vader, mas, pô, a gente tem memória juntos e tal. Eu vou abrir uma casa chamada Insight. Então o Renê fazia as sextas-feiras e eu passei a fazer os sábados. E aí deixei o funk de lado dessa vez, né. Continuei com a minha MPC em casa, programando outras coisas e tal. Nunca mais deixei de ter MPC até uns 10 anos atrás, quando eu fui me mudar. E aí voltei novamente pro house. Aí eu senti o peso, né, do que eu construí no funk. Porque o funk era uma coisa bem marginalizada. Estamos falando de 98, né? Então, se não fosse o feedback e a confiança que eu tinha dos donos de algumas festas e de casas noturnas, e tinha sido muito difícil para mim fazer essa migração de volta, né? Mas primeiro, eu já voltei como residente. Então já tinha um lugar para pessoas me ouvirem. Então, quem queria se atualizar para poder me ouvir, ia lá no sábado e falava, pô, o Roger tá no esquema, né? Então dali foram surgindo aos poucos e tudo mais, até que em 1999 surgiu na minha vida uma casa chamada Olimpo. Que aí já mudamos novamente, né, de frequência, né? Então aí foi a época de Tecnobeat, né? Em 98 eu comecei a produzir como Bad Block, né? A minha primeira música já estourou, foi lançada pela Spotlight, sabe? Naquela época de CD, das 7 melhores da Jovem Pan. Como é que foi esse lance do Tecnobeat pra você? Cara, pra mim, assim, produzir... Como é que começou? Como é que você decidiu, pô, dá pra fazer, vou investir nisso aqui? Eu já tinha entendido que produção era um negócio importante pro DJ, desde quando eu vi o David Morales, né, a galera dos anos 90 fazendo os remixes e tal. E eu falei, pô, uma hora isso vai chegar no Brasil, né? Então, em 94, né, com 18 para 19, eu fiz meu primeiro remix, que foi o remix da Gotcha, da No One to Answer. Para vocês que não conhecem, ele vai dar um feedback também, uma capinha para vocês poderem ouvir um pouquinho aí. Tem no meu... Me mandaram recentemente, que eu mesmo não tinha. Né? Então, a gente não tinha a versão original, porque
tantas mudanças e tudo mais, eu não tinha, mas vocês vão ouvir um pouquinho desse remix da Gotcha que eu fiz em 94. E aí, ali eu comecei a me interessar por produção musical, né? Naquela época ainda difícil, né? Com multipista, a maioria era SoundForge e tudo mais. Então eu arrumei uma maneira de usar MPC e o SoundForge para poder criar os efeitos e tal. Então, em 98, quando eu fiz o Bad Block, a primeira música, o Deep Inside, né? Que foi um sample lá do Hard Drive, né? De 93, com a base, né, de outras músicas, vários efeitos e tal, a música estourou, né? Aí depois veio o Vidal com Fenômena, né? O Christian Labra fez lá o Submarine, que tocou também. A Moon Knight estourou. Explodiu. Né? Era no Monte Líbano, mas na Zona Norte e Oeste não tinha, né? Então eu fui ser residente do Olimpo, né? Eu tinha um bom relacionamento com o pessoal da Eccentric. E aí entrei como residente do Olimpo. Quinta-feira, Festa Planet, que era quase uma Moon Knight, né? E domingo, Matinê. Então ali a gente tinha uma plataforma, né, para poder fazer isso, né? Então tinha feito coisas em rádio antes também, mas não como residente. Nessa época, em 99, eu entrei pro time do Ritmo da Noite, da Jovem Pan, né? Porque o Olimpo, a gente botava 8.000 pessoas toda quinta-feira lá. E domingo também tinha matinê também com 8.000 pessoas, né? Era uma casa à frente do teu tempo, porque pô, o som era todo da Gabi, né? Pô, cheio de CO2 para tudo quanto é lado. No teto. Palcão, produção grande, né? De palco e tudo mais. Então ali me deu uma projeção bacana, porque eu estava produzindo, tocando numa casa de ponta, fazendo uma festa de ponta. Então eu comecei a abrir, a gente falou, né? Sair do bairro para estar na zona oeste, zona e tal. Foi a hora em que eu cruzei para ir para outras cidades. Eu comecei a tocar em Volta Redonda, comecei a tocar em outro lugar com o Sérgio Mama, fui para Macaé, né? Então aí depois daí comecei a tocar em outros estados, onde abriu minha fronteira para outros estados, né? Isso foi até 2002. Nesse meio tempo de 2000 a 2002, eu fiz algumas viagens internacionais e conheci um pouco do que acontecia na cena londrina, no auge da Ministry of Sound, auge do Creamfields, né? Que era o maior festival do mundo e tal. E aí eu enlouqueci, brother. Né? Porque o que a gente fazia umas coisas aqui, onde o DJ tinha uma relevância, mas eles não eram tratados como artistas, né? Então, quando eu vi o Paul Oakenfold abrindo shows do U2 na turnê mundial, eu falei, eu gostaria de ser um DJ abrindo da banda que eu gosto, claro, né? A banda que eu sou fã, eu gostaria de ter isso também. E fazendo só o que eu faço, eu não vou conseguir chegar nisso, né? E aí eu larguei mais de 5 residências, fazia 10 bailes por semana. Larguei a minha residência no Ritmo da Noite e fui procurar o diretor da rádio nessa época, que me falou, rádio, assim, de música eletrônica, aqui não é o momento ainda e tal. Então, assim, se você tiver que sair, eu lamento, queria que você continuasse com a gente, mas não tem como abrir um programa de música eletrônica na grade agora. Não está com força suficiente o segmento. Fiquei na minha, falei, beleza. E aí fui bater em outras portas, né? E aí bati na porta da Transamérica, o Spock estava lá na época. Grande Spock, saudade do Spock. Pô, mas procurando também poder trazer ele aqui. Um bom convidado, aqui. Aprontamos muito. E aí já tinha um programa da Ministry of Sound lá, que era de 10 à meia-noite. Aí inauguramos, eu e o Cobra, na época, nesse lembra do Cobra da Baimares, né, e tal. E aí fundamos o Transtronic, que foi o primeiro programa de música genuinamente eletrônica no dial aqui do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei na Transamérica durante 7 anos. Em 2009 fui convidado pelo Markson Miller para ir para a FM Dia, que foi um desafio grande, né? Porque não existia música eletrônica em rádio popular, né? Então a gente foi o primeiro programa de música eletrônica numa rádio popular transmitida do tamanho da FM Dia, né? Então eu passei para tocar um público de 20, 30 mil pessoas para 400 mil pessoas, né? Então eu fiquei lá até 2013 e assim, essa parte de rádio da minha vida foi uma parte muito feliz, né? Porque você fazer rádio para quem ouvia como moleque, né? Festa da Cidade, ouvia o Peixota lá na Manchete e tudo mais. Depois você ter o rádio. E eu quis apresentar o programa de rádio também, né? Então era um programa onde eu mixava e apresentava. Falava das faixas, falava dos produtores, explicava das diferenças dos estilos. Ou seja, eu quis trazer um conteúdo além do musical para o mundo que já estava ficando globalizado, né? Então eu vislumbrava que isso ia acontecer, né? Então com isso me envolvi de frente com música eletrônica mesmo. E aí em 2002 também eu fui numa excursão, não sei se vocês vão lembrar, teve um selo que fez uma excursão, levou uma galera aqui do Rio para poder ver o show do Groove Armada no Skull Beats em São Paulo. Eu me lembro disso. Naquelas audições que tinham e tal, foi na Baimares a audição, e aí acho que foi a Zomba que representava eles e tal. Acho que foi isso mesmo. E aí foi uma galera. Aí eu fui no Skull Beats, que o Skull Beats assim, era um festival que tinha em Curitiba, no Rio e São Paulo. E aí foi o primeiro ano que eles unificaram o festival.
E aí tinham 60 mil pessoas lá no autódromo de São Paulo, né, de Interlagos. E eu cheguei lá, cara, assim, olhando as tendas, né, vi o Pobokin Fold de um lado, Carl Cox do outro e tal. Falei, cara, é isso que eu quero pra mim. Isso finalmente chegou no Brasil, aquilo que eu achei que ia chegar no Brasil. E ali, assim, ali eu tomei decisão, né, de... Vou cair pra essa. Vou me dedicar a isso aqui, porque eu acho que é esse que vai me levar para onde eu quero. Quando eu voltei pro Rio na mesma semana, eu abri mão das coisas e lá mesmo eu fiz uma promessa para mim, em 2002. Falei, cara, daqui a 5 anos eu volto para tocar nesse evento. Vou trabalhar, vou focar nisso e volto para tocar. Tive a sorte de voltar em 4. Em 2006 voltei para tocar, já estava agenciado, já consegui uma visibilidade legal. Eu voltei para encerrar a tenda da DJ Mag, tocando depois do Armin van Buuren. Né? Então foi uma noite muito especial, porque não tinha Tomorrowland, né? Não tinha Ultra. O grande festival do Brasil era um festival, né? Era o Skull Beats, né? Onde todo mundo queria estar. Era um só por ano, né? Então você tocar ali era uma conquista. Então aquilo abriu muitas portas para mim, né? Ter tocado no Skull Beats. Na época eu era o único agenciado na Hipno, agência que eu faço parte hoje em dia também, de volta. A fazer parte daqui do Rio de Janeiro, era só eu e Marisander, não tinha mais ninguém, o resto era Mark, Patife, Anderson Noise, né, uma galera bem braba também, com carreira internacional. Então, essa tomada de decisão completa 20 anos agora. Já. Caramba, cara. Né? Então, assim, para vocês, né, que acompanham meu trabalho há tanto tempo... Rápido, né? Rápido, né, bicho? Então, fazem 20 anos que eu tomei essa decisão. De lá para cá, profissionalmente, eu nunca mais toquei nada que não fosse música eletrônica. Me divirto tocando outras coisas, faço live com os amigos em casa. O que eu menos ouço é música eletrônica, né? Sou fãzaço de Xadê, ouço reggae, ouço outras coisas. Anos 80, que é o que eu mais gosto de tocar quando vou nas festas dos amigos. Mas são 20 anos aí de trabalho exclusivamente... Eu falo música eletrônica porque hoje em dia eu não me vejo mais como um cara rotulado de trance, né? De 2012 para cá eu abri muito o meu leque. Então tem pelo menos 10 anos onde eu toco outros estilos. Então é muito normal você me assistir, somente quando eu vou fazer um long set, tocar 7, 8 horas, eu vou tocar 8, 10 estilos diferentes, que é parecido com o que a gente fazia quando era residente dos bailes. Né? Então o cara vai ouvir coisa de techno, coisa de tech house, progressive, trance, electro, breakbeat. Eu gosto de muita coisa diferente. Então, quando eu vou fazer um set menor, de 1 hora, 1 hora e meia, aí 2 horas, eu concentro e tento também me adequar à proposta do evento. Né? Se eu sou a atração principal, se eu sou o cara responsável pelo warm-up, se é um after, se é um evento na praia, se é um festival, se é, de repente, uma festa fechada. Você tem que ter essa visibilidade, essa sensibilidade. Né? O que a gente chama de feeling, né? É o feeling. E com o maior público que já tocou, Roger, você sabe? Sei, 1 milhão de pessoas. Foi na Praia da Barra da Tijuca, Réveillon, onde eu toquei junto com a Above and Beyond, de 2007 para 2008. Antes disso, tinha sido em 2007, quando eu toquei antes do Tiesto na Praia de Ipanema, naquela apresentação que ele fez. Né? Ali foi 600 mil? Ali foram 480 mil pessoas. Né? Mas, assim, se falar de público mesmo, aí não tem como não falar de Big Brother, né? Eu toquei na estreia do Big Brother e a audiência foi de 42 milhões de pessoas, né? Eu toquei em back-to-back com o Tiesto. Pouquinha gente, né? Tem algumas horas de voo aí. Eu me lembrei do Fábio falando quando ele foi no Rock in Rio, que tocou no Rock in Rio, que ele não sabe por que ele tava tranquilo, mas o dedinho dele tava tremendo. Não, aí você imagina assim, era o Fábio, né? O cara dos mais cascudos, né? O projeto dele lá do Favela, a gente tocou junto, né? Que eu toquei na tenda, no palco de eletrônico, e ele foi tocar junto com o Fábio Tabate naquele Funk Orchestra, né? Que vai tocar até em Lisboa agora. E nessa época a gente se falou, falando, caraca, por tanto tempo depois que a gente se conhece, né? Aí ele falou, tu vai tocar em outro palco, pô, tu foi para outro lado. Eu falei, cara, no fundo não tem isso, cara. Nós somos todos DJs. Exatamente. Né? Então eu fui tocar no nível da RC Order, que era a estreia, né? Que virou o segundo maior palco do Rock in Rio. Tive a felicidade de ser convidado para tocar lá na estreia desse novo palco, que, pô, se vocês não conhecem ainda, tem no meu YouTube, vejam lá. E ele estava em outro palco, né? Encontrei com vários outros DJs lá e todo mundo feliz, né? De estar participando do evento na tenda da Coca-Cola e tal. Cara, quanto mais espaço tiver, né? Vai ter sempre espaço para quem faz aquilo, um trabalho com qualidade, né? Se dedica e tal. Então, se você não tocou ainda, calma, vai, porque para mim... Agora, DJ, uma demorou. Coisa que eu não perguntei no início, que a gente sempre gosta de perguntar, porque a gente sabe que todo mundo que começa tem alguém que o inspira. Sim. Na sua época, qual é a resposta que ele vai dar? Qual foi o DJ ou a personalidade que te inspirava e que te chamou a atenção para, pô, eu quero fazer o que esse cara faz aí, eu quero me ser. Sabia. Sem dúvida, o Memê. O que acontece? Tem 3 feras, né? O Memê foi o cara que eu ouvia na rádio. Né? Então, o meu sonho era ser radialista para poder fazer o que ele fazia.
Aí conheci depois o Tony de Carlo, que era o cara do DJ, né, que eu me inspirava e tal, que era o grande DJ da época. E aí eu tive a oportunidade de tocar nessa matinê que eu fazia aqui no Valqueire com um cara brabíssimo chamado Nino Carlo. Nino Carlo. O Nino fazia matinê comigo. Então, assim... Boa demais, né? Nossa, meu amigaço, né? Então, assim, faixa pretíssima, tocando comigo todo domingo, durante algum tempo, anos. Então, assim, são 3 escolas diferentes, são 3 estilos diferentes, mas são 3 nomes que eu tenho que citar. Um pela proximidade que eu tive com o Nino, né, de abrir minha visão de pista e tudo mais, me apresentar coisas que eu não conhecia. O Nino era residente da Columbus, né? Então, assim, pô, a Columbus, ele e o Amandio, eu fui na Columbus uma vez, cara, eu senti uma vibe assim que eu não senti, depois virou bunker, né? Mas, assim, eu poucas vezes na minha vida entrei num lugar e me arrepiei, assim, de o cara virar uma música e, cara, naquela época ele virou Pride, né, do CNC Music Factory, uma das primeiras vezes que tocou. Cara, caiu a casa de um tal jeito, um sonzão, né? Naquela época você ia nos clubes, um sonzão era brabo. E, assim, são 3 caras que me influenciaram muito, mas o primeiro deles foi o Memê. Eu acho que o Memê não tem nem ideia de quantas pessoas influenciou. Porra, não é possível, cara. Nossa. Porra, toda uma nossa geração... O programa que ele fazia, cara, É. pra galera que um dia pretendia tentar alguma coisa como DJ, era a Bíblia. E o grande lance pra mim, assim, que eu já tinha vontade de ser DJ, né? Porque o programa veio depois dessa fase do Tony e tudo mais, mas o meu lance foi o rádio. Ele despertou em mim a vontade do radialista, de chegar e de comunicar, de ter um DJ apresentando o programa e tudo eu acho mais. que na época... Tinha nessa vertente não o Adrenalina, tinha o Adrenalina, que era meio via satélite, assim, vindo de São Paulo. Depois mas teve o não Vidal era o DJ fazendo. que apresentava. Não, era sempre o locutor e o DJ. O Memê tocava e apresentava. Até mesmo o Peixota, quando tinha, né? E o Malboro, tinha o apresentador e o DJ. Né? O Festa da Cidade era ele que... fazia O que tudo. depois acabou virando referência pra mim, o Pete Tong. Né, que pra mim é o maior radialista de todos os tempos no segmento DJ. Né? Então o Pete Tong, quando eu fui fazer rádio de música eletrônica, foi a minha referência. Porque já tinha passado muito tempo do Memê. Né? Eu fui fazer música eletrônica em 2002. Então eu ouvi o Pete Tong na BBC Radio 1, né, há algum tempo, e ele era o cara em que eu falei, pô, o Pete Tong é o máximo onde eu quero chegar. Né? Então, às vezes em que eu tive meu trabalho comparado ao dele e tal, foi um momento de felicidade. E lá fora, DJ? Tu já tocou lá fora. Carreira Algumas internacional. vezes. Cara, isso pintou assim, meio... sabe quando você vai fazer um negócio local e aquilo abre uma outra porta? Foi muito simples. Nosso finado amigo Kut fez a Rio Parade, né? E aí tinham vários trios elétricos, que lá fora era chamado Love Mobile, né? A Rio Parade era uma réplica da Love Parade, né? Que era um evento que reunia 1 milhão de pessoas, já tradicional, na Alemanha. E aí ele se juntou com um cara que era de lá, que era o Adrian, e montou uma aqui no Rio, que tinha, sei lá, uns 7, 8 carros desses. E tinha um carro de trance. E eu era um cara que estava tocando trance na época. Tinha acabado de começar, né? De 2000 para 2003, pouquíssimo tempo. E aí eu fui convidado para tocar nesse carro de trance. E aí, quando eu fui tocar, a maneira com que eu tocava, os DJs de trance são muito clássicos, né? Aquelas mixagens longas e tal. E eu cheio de efeitos, fazendo scratch, back to back, aquela loucura toda que eu gosto de fazer. Os caras olharam para aquilo e falaram, viram um negócio diferente. Como devem ter sentido também a galera do Drum and Bass quando viu o Mark. Né? Quando o Mark tocava drum and bass completamente diferente, né? Uma característica diferente, né? E aí eu fui convidado para poder fazer parte dessa agência internacional, que é o One Management. E aí em 2004 fiz a minha primeira tour internacional. Eu fui para poder fazer 3 datas na Holanda, ficar 20 dias assim, tal. Fiquei 45. Caramba. Porque esses 3 dias, essas 3 datas que eu fiz, na primeira festa que eu fui, foi uma festa grande, então tinham vários produtores de outros lugares e tal. E aí fecharam mais datas para mim. Falaram, Roger, a gente vai te hospedar aqui no apartamento da agência. E eu tinha acabado de me casar na época, fiquei 45 dias na Europa. Nossa. Né? Então aí rodei tudo, rodei Bélgica, rodei Alemanha, né? Me apresentei várias vezes, inclusive a mais expressiva para mim foi quando eu conheci o Tiesto, né? Já conheci ele aqui do Brasil, fui para lá, visitei o estúdio dele lá, toquei na cidade dele, que é Breda, perto onde ficava a loja dele, que é Magic Music, e fui convidado também para representar o selo dele no Brasil. Então eu voltei com essa bagagem para cá, depois voltei para tocar outras vezes em Paris, né? Fui para Buenos Aires, Chile, Paraguai, ao longo desse tempo todo. Mas a Rio Parade mudou o meu caminho e abriu as portas internacionalmente para mim. E dessas praças todas aí, DJ, que tu tocou, qual que tu sentiu? Aqui é foda. Cara, Holanda é um lugar assim que pro tipo de som que eu gosto e a infraestrutura que eles oferecem lá para os DJs é um negócio absurdo, cara. A primeira vez que eu entrei na Sensation, que depois virou essa Call Sensation aqui no Brasil,
Os caras faziam um negócio lá que era na Amsterdã Arena, que é um negócio que tem um pé direito de 80 metros. Né? Então eles faziam uma decoração e o palco era 360 graus. Quando eu entrei naquilo e vi a infraestrutura, a abertura de cada DJ, como era feito, né? Visitei os bastidores, né? Porque eu estava junto com o pessoal que conhecia a galera da AT&T que produzia lá. E, pô, pra mim foi um choque, né? E aí depois, quando eu conheci o Creamfields, que era o principal festival de música eletrônica no mundo, eu quis trazê-lo para o Brasil. Então comecei, assim, logo que eu voltei em 2004, a procurar parceiros aqui no Brasil para trazer o festival. Um parceiro foi minha agência na época, que era a Triplus. Outro parceiro foi a New Quality, que fazia os principais eventos de micareta aqui no Rio, né? O Eduardo e o Olivier, né? Que faziam lá. Eu apresentei o projeto para eles e a gente trouxe a marca Creamfields para o Brasil, que na época era como se fosse um Tomorrowland, hoje em dia um Ultra da vida. E aí a gente foi um dos pioneiros a trazer um festival internacional para cá, para o Rio. Eu fui um dos sócios, né? Entrei nisso aí, economias da minha vida inteira foram nesse sonho aí, que infelizmente não deu o resultado que poderia ter dado, como virou o Tomorrowland e tudo mais aqui. Mas eu acho assim que a gente fez o negócio certo, mas num timing errado. Né? Então a gente trouxe artistas, né? Que, pô, eram super renomados mundialmente, mas que no time deles no Brasil ainda não era de grande conhecimento, né? No primeiro line-up a gente trouxe Sasha, Sander Kleinenberg, Hernan Catânio, Gui Borato, Life Zalup, Dalanese, a galera que estava bombada no Brasil e fora, né? E aí o evento foi em Xerém, foi um pouco longe, e aí não bateu a meta que a gente queria, mas o evento ficou muito bem falado, porque a gente trouxe o Underworld, né? Um dos maiores hits, né, de música eletrônica que tem é do Underworld, né? Então o show do Underworld deu um eco grande no Brasil inteiro. Aí falamos, pô, 2007 vamos fazer a edição, 1º de dezembro, e vamos arrebentar. O dinheiro que a gente perdeu agora a gente vai recuperar. Infelizmente, 45 dias antes, aconteceu aquele histórico problema do rapaz que tomou 18 balas na Tribe, lá em Niterói. Eu ia falar isso agora. Né? E qual era o próximo grande evento de música eletrônica no Brasil? O meu. Então foi muito difícil, porque a venda... Teve gente que pediu dinheiro na volta, né? Pô, Jornal Nacional, né, cara? O Bonner falando do que aconteceu e tal. Então, pro Rio como um todo, pra cena de música eletrônica se restabelecer e mostrar que tinha muito mais do que isso, né? Do que gente maluca que vai poder ter acontecido na micareta, né? Essas drogas sintéticas tem em qualquer lugar. E aí você pega um garoto de 18 anos desavisado, o cara toma um negócio, acha que não deu nada, vai botando pra dentro, parece que é essa jujuba aqui, né? Achando que é jujuba. E, gente, não é. Né? Quando você perde o ponto, né, de equilíbrio, né, das coisas, o álcool inclusive, né, você passa de um certo ponto, você vai dar merda. Tudo em excesso dá problema. E aí com isso a gente sofreu as consequências. Em 2007 tomamos um grande prejuízo de novo, mas foi um belíssimo evento, né? A gente trouxe Tiga, trouxe Mark Knight, uma galera braba pra caramba também, Infected Mushroom, né? A nossa expectativa era de 20 mil pessoas, deu 12. Né? Então, top 12 para Rio Centro, numa época dessa era bastante gente, mas não para poder pagar o que precisava pagar e ainda trazer o prejuízo de dinheiro. Aí em 2008 a gente foi fazer The Week, a gente formatou o evento para Cream Brasil, que era uma marca indoor. E aí a gente fez um line-up brabíssimo também, que trouxe Deadmau5, trouxe Laidback Luke, né? Life Zalup estava no auge, Gui Borato e eu. Lá ganhamos dinheiro. Lá conseguimos ganhar. Mas tipo assim, tinha perdido 500, ganhamos 50 para dividir em 5, entendeu? Pelo menos só para dizer que em algum evento ganhamos. Mas assim, pelo menos, né? Não vou contar só derrota aqui, né? Agora, a minha rede de relacionamento, né? Imagina, né? Ficou gigante. Então, assim, eu considero que eu perdi o dinheiro no evento, mas foi um investimento que... Não tem como tu mensurar o que tu... Não tem como, entendeu? Criei algumas inimizades, porque eu era diretor artístico do evento, então você tem que escolher quem vai tocar e que hora vai tocar e por que não vai tocar aquele e esse, mas não tem jeito, faz parte do trabalho. Isso é muito fácil de fazer. Eu sei bem o que é isso. Seja diretor de uma rede de casa de show para saber que também. Quem passa por esse cargo é difícil, sabe, né? Hoje em dia eu tenho um grande amigo que é o diretor do Rock in Rio, né? Que é o Cláudio Rocha Miranda. Você imagina, o maior festival de música do mundo e ele é o cara que escolhe quem toca e quem não toca. Né? É uma missão. Deve ser fácil, né? Pois é, eu acompanhei de perto, né? Porque em 2019 estava lá, né? E aí as exigências de camarim e tudo mais. Aí tô eu lá com a minha família no camarim para poder chegar. Obviamente cheguei cedo, né? Minha filha estava junto e tal. Aí veio uma menina da produção. Oi, Roger. Eu vim te conhecer aqui pessoalmente e tal, porque a gente tem 60 artistas tocando nesse palco aqui. Você é o único que pediu 10 Coca-Colas.
Não tem mais nada no teu rider de bebida, não tem nada e tal. Eu queria saber se você era de verdade. Eu falei, olha, eu exagerei, porque tinha mais gente aqui, porque normalmente eu peço 2 Coca-Colas e vou embora. Né? Pra quem me conhece no meu dia a dia, sabe que eu sou aquele cara que chega, toca, não tem problema, não tem problema de combo, não tem toalha, não tem. E assim, ela me mostrou, olha esse rider desse artista aqui, tinha 3 páginas, cara. Tinham 3 páginas. Aí eles botaram coisa lá, botaram pizza, salgadinho, botaram até a caixa de chocolate que eu não tinha pedido, porque eles acharam que as 10 Coca-Cola era muito pouco. Eu falei, cara, eu moro perto, vem de casa, eu vou almoçar, né? E depois vem pra cá. Então ela veio me conhecer, tirou foto comigo, falou, esse aqui é o único cara que tá pedindo aqui, estamos economizando uma grana com ele. Um rider de 3 páginas lá do Axis Internacional. O Daniel comigo lá, né? Porque eu fiz o show do Daniel, produzi o show do Daniel. Eu falei, não, cara, pô, me bota nesse hotel lá da Via Show aí, que meu irmão. Não vou morar aí, não. Só quero tomar um banho, uma TV só, que vou cantar e vou embora. Quantas vezes tu ouviu isso lá? Única vez. É isso. DJ, agora a gente tá falando já de DJ, produtor musical, produtor de eventos, divulgador de casa noturna, de gravadora e agora professor e diretor de curso para profissionais de eventos. Quem diria que eu seria diretor de uma escola um dia, né, cara? Me desculpem os diretores das escolas onde eu passei, onde eu dei trabalho lá, tá? Agora ele tá vendo como é que é. Agora ele tá vendo como é que é. Aprontei. Ele tinha cara. Minha mãe me tirou de cada enrascada, cara, vou te falar. Mas eu vou te falar assim... Como é que surgiu esse projeto da Music Academy? Cara, a Music, ela é fruto, assim, de uma coisa que eu já tinha muita vontade de fazer há algum tempo, que é compartilhar o conhecimento para poder a gente deixar um legado do que a gente faz, né? Então, eu acho que o legado na vida do homem é fundamental, né? Você ter um legado. A minha filha, ela ama música, dança música e tal, mas ela é muito nova ainda. Tem 14 anos, faz 15 esse ano. Inclusive, para vocês quiserem colaborar com a festa dela, eu vou deixar o Pix aqui embaixo. Deixa aí embaixo. Né? Já tem marcada a festa, já estou aceitando doações. É uma festa de 15 anos aí, só quem já fez sabe. E aí o que acontece? Eu venho já me envolvendo com o ensino, curiosamente, há muito tempo, desde a época que eu quase não sabia nada. Eu dei curso de DJ quando eu tinha 17 anos, na garagem da minha casa aqui no Valqueire. Eu tinha 2 toca-discos, né, 2 MK2, um Mixer, um 975, e aí, na época, tinha outras coisas que envolviam a dancing, que não tinha espaço lá para poder fazer, do horário e tal. E o pessoal, naquela época, já queria aprender. Né? Tô falando aí de 92. E aí... Tem gente que eu encontro até hoje, pô, fiz aquele curso na tua garagem lá, cara. Eu tenho testemunha, isso aconteceu. Não tinha diploma, né? Não tinha essa estrutura que eu tenho hoje. Mas, assim, a minha vontade de ensinar e compartilhar equipamento no conhecimento sempre foi grande. Porque, assim, eu acho que quando você se garante naquilo que você faz, você passar à frente do que você sabe não vai te gerar risco nenhum. Claro. Pelo contrário, só vai somar, né? Claro. Então, eu sempre tive esse ponto de vista. Então, muitas vezes fui convidado para fazer palestras, participei da Red Bull Academy junto com o Sani, né? Então, na época do RMC, quando era lá na Marina, que tinha os estandes, né? Fiz os estandes lá, dei palestra durante vários anos. E aí, aos poucos, fui amadurecendo a escola, a ideia de ter uma escola aqui no Rio. A princípio, eu trouxe uma escola de fora, né? Que era a IMEC. A gente começou a fazer uma coisa... de cursos intensivos em 2017. Então, de 2017 para cá, eu profissionalizei esse sonho, né? E aí, durante a pandemia, o game mudou completamente, né? Então, você tem uma sala durante uma pandemia com 12 pessoas e mais o professor dentro, tudo bem que a sala é grande, são 26 metros quadrados. Mas assim, né? É pandemia. Entendeu? Então, os pais tiraram os alunos que estavam lá não queriam frequentar. Eu fiquei 6 meses com a loja fechada, fiquei 18 meses, né, sem tocar. Né? Então, assim, quando a galera está me vendo tocando, eles têm uma ideia também do que eles vão ter para poder aprender comigo lá. Né? Quando eles veem uma música minha lançada, eles têm uma ideia do que eles vão poder aprender comigo no curso de produção. Claro, é vitrine, pô. Né? Então, uma coisa está ligada à outra. Né? Então, foram tempos muito difíceis. Sombrios, né? São muito difíceis. Né? Eu chegar no shopping lá para poder fazer uma live... e assim, ver o shopping citar, né, no centro da Barra, Avenida Américas, ali, cara, as ruas vazias, o shopping quase ninguém, assim, o segurança para lá atacar. Foi uma época que eu me perguntei assim e refleti, falar, cara, e aí? O que vai acontecer daqui para frente, né? Será que eu vou conseguir voltar a tocar, abrir a escola e tal? Então, muita coisa aconteceu nesse caminho aí. E por divergência de opiniões, eu quis caminhar numa direção onde eu pudesse colocar 100% da maneira que eu achava que ia funcionar pós-pandemia.
Uma coisa que quando você tem um McDonald's, você, para poder mudar a quantidade de ketchup que tem no McDonald's, você como franqueado, você tem que mandar e-mail para 8 pessoas. Para mudar a quantidade de ketchup. Eu não queria mais sofrer isso. Eu queria que as coisas fossem mais imediatas e para isso só existe um jeito. Você tem que criar uma marca sua e fazer. Carreira solo. Né? Então é partir para isso. Obviamente que ninguém faz nada sozinho. Tive ajuda de amigos que me ajudaram, família me ajudou e até hoje conto com eles para isso. E qual é a dificuldade? Eu não sou a escola, o Roger não é a escola, a Music é Music. Né? Então o meu nome está na porta porque eu dou uma assinatura debaixo de tudo que tem lá dentro. E isso inclui a equipe que eu demorei a formar. Porque você formar uma equipe do zero, um curso do zero, uma didática do zero, leva tempo. Né? Então eu chamei profissionais que eu tive vontade de trabalhar há muito tempo. Né? Então a parte de coordenação pedagógica está com cara dos mais faixa pretas que eu conheço. Marcos Zapala. Né? O Zapala, professor de faculdade, né? Estácio de Sá e tudo mais, ele é o coordenador pedagógico da Music. Então a parte de produção musical, a gente criou um curso multiplataforma. Então você não é mais obrigado a fazer o Ableton, ou o Logic, ou o FL. Você aprende em várias plataformas, identifica a que mais te atende e vai nela. Eu não acreditava nesse negócio de ter que obrigar você a fazer um curso num só. Não, mas eu mexo no FL. Não, vem cá, é só apertar um botão diferente aqui. Não é. Cada um tem a sua especialidade diferente e tal. Então, por que não criar um curso multiplataforma que vai te dar a chance de você continuar produzindo fora da escola, aonde você quiser? Então, o Zapala vestiu essa ideia comigo, então temos esse curso. Obviamente, o Ableton continua sendo o programa mais usado aí da galera de produção musical, principalmente música eletrônica. Então, a gente tem um curso específico para o Ableton, onde a gente tem o Vincenzo, tem o curso multiplataforma, onde a gente tem o Zapala. Eu participo também como professor das duas turmas, né? Tem aulas comigo. A parte do curso de DJ, a gente passou a focar na galera que quer ser o DJ da sua galera, não necessariamente ser o próximo vintage, o próximo lote. É o cara que tem, o cara tem uma coberturinha, né, quer comprar uma controladora e aí, acha que não quer fazer feio entre os amigos. O cara quer se divertir. Isso. Né? Então, eu saber fazer um curso profissional, eu já sabia fazer há muito tempo. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um formato onde você tem aulas particulares, começando do zero, ou direto na controladora que você quer, né? Não posso dar aula até na tua casa, se você quiser. A gente abriu o leque, né, para fazer aulas particulares. Então, ou você vem na escola aprender nos CDJs 2000, Nexus, equipamento, né, profissional, tem 350, tem 900, já passou tudo quanto é tipo de XDJ que tem lá. E aí uma coisa que eu mandei é o seguinte, eu quis dar uma infraestrutura mínima para uma dificuldade pós-pandemia, onde estava todo mundo descapitalizado. Eu falei o seguinte, acabou o negócio de limite de hora de treino. Então você, quando se matricula na Music, você pode treinar quanto tempo você quiser. Eu tenho no meu lounge lá um setup que está sempre mudando. Teve até CDJ 3000 lá, XDJ, RX3, né? Agora a gente está lá com uma RX2. Acho que eu vou lá, hein? São convidadíssimos, né? Matar a saudade. Então, se você é aluno Music, de produção musical também, porque a gente tem vários DJs produzindo lá que não tem equipamento em casa. Cara, você vai lá, marca o treino, se formou ou não, né? Você é aluno nosso, está na primeira aula, segunda aula, tem curiosidade, quer voltar lá para poder treinar, gravar um set, fazer uma live. Pô, tem uma internet lá de 300 GB para tu ligar o teu telefone lá, fazer uma live no teu Instagram que vai te divulgar, né? Que vai te dar relevância. Então eu achei que isso era fundamental, dar esse suporte para eles, né? Muito maneiro. Vai. Então a gente mudou com esse foco agora para aulas particulares, continua tendo aulas em turma também, mas a demanda para aula particular é gigante por causa da galera que quer realmente fazer uma festa em casa. E eu criei uma didática onde o cara aprende se divertindo e usando todo tipo de tecnologia que tem. Né? Então eu desmistifiquei o uso de sync. Quando o cara chega lá, já ganha um pendrive com 500 músicas em Wave, selecionadas por mim, para ele já começar sem esse lance de ripar música de YouTube e tudo mais. Então tem todos os hits lá. Vou ensinar ele a tocar de ouvido, vou ensinar ele a usar a tela, vou tampar a tela para testar o ouvido dele. Legal. E vou ensinar ele também a usar todos os artifícios que tem no Record Box e com sync. Porra, legal. Então, essa é a minha política. Então lá a galera aprende a ser DJ de verdade. Viu? Com certeza. DJ de verdade. Agora, é aquele negócio, né? Eu sempre falo para eles isso. Eu falo, aqui eu vou ensinar para vocês a parte que pode ser ensinada, né? Dentro de uma sala de aula. Tem isso também. Né? Porque a parte didática, matemática, né? Então os 3 pilares, compasso, beat match, volume. Ali no volume, né, tem a parte paramétrica, filtro e tudo mais. Agora, os outros 50% vou fazer de você DJ da porta para fora, que é repertório e leitura de pista, feeling. Isso não consigo ensinar. Isso aí é dele. Entendeu? Então vocês vão se tornar DJs pessoal da porta para fora. É isso. Né? Então, assim, para quem quer fazer um curso
para tocar em grandes festivais e tal, eu atendo, porque esse cara vai aprender todas as técnicas que tem de mashups ao vivo, hot kills, quer tocar com 4 CDJs. Tem um cara que é o James Hype aí, que inspira muito dos meus alunos hoje em dia, que tem uma técnica muito apurada, faz realmente uma coisa fora da curva. Toca até esse mês aqui no Rio, dia 27. Vale a pena vê-lo, pesquisa aí na internet. É um cara que hoje em dia inspira muita gente, porque tecnicamente ele é muito rico, apresenta muita coisa bacana. Então, se você quer aprender todas essas manobras com efeito, porque tem gente que já toca há 10 anos. Mas o cara não conhece todos os efeitos. Por quê? Nunca teve um CDJ 2000 à disposição. É isso aí. Eu vejo muito pela apresentação de alguns DJs que o equipamento hoje faz muita diferença. Você não é você ter o equipamento. É você saber utilizar o que o equipamento te oferece. Isso. Nunca vi nem na vida. Tem muita coisa ali que você pode às vezes fazer, você viu, né? De repente você chegou e tinha lá, pô... Tinha até medo de mexer e tal. Você tá ao vivo. Você não tá dentro de um ambiente controlado junto com um cara que é um especialista em Pioneer. Entendeu? Então, ali você tem aula diretamente comigo para você poder aprender a mexer, a destrinchar todos os 186 botões que tem naquele setup. Tive trabalho de contar. Né? Então, eu te ensino para que significa cada um e como chegar no resultado que você quer. E aí você escolhe se você quer fazer particular. Particular é bom que você pode, resolver fazer hoje, amanhã você tem a primeira aula. Não precisa esperar turma nem nada. Você escolhe o dia e você escolhe o horário da tua turma. Pô, legal. Né? Então, assim, ele é aberto porque eu estou lidando com profissionais que são médicos, que são advogados, é gente que está viajando e tudo mais. Que se adequa ali ao horário que o cara pode estar lá. Né? Esse é o diferencial, entendeu? Então você tem uma coisa tete a tete comigo e também no dia e na hora que você quiser. Já turma é diferente. Turma a gente tem uma didática, né, de 20 aulas de 3 horas, que se você perder uma aula, tu fica meio perdido, aí tem que repor. Isso é bom para quem consegue ter assim, aquela rotina de escola mesmo. Não, qual é o horário do meu curso? Né? Do curso que eu estou fazendo de administração, de faculdade. Ah, não, é de 7 às 10 da noite. Ah, então eu vou fazer a turma da noite. Ah, não, eu posso de 2 às 5, antes de trabalhar à noite, ou então quando eu venho da escola de manhã. Então, assim, eu tenho muitos alunos que vão para a escola de roupa de colégio. Para comer alguma coisa no shopping, ali mesmo no Citar, né? E aí já vai para aula assim, né? Então, isso foi uma coisa que mudou. A terceira coisa que mudou radicalmente foi eu passar a ser um representante oficial da Pioneer, né? Então, a gente tem a venda toda de equipamentos da linha Pioneer, Denon, AKG, UDG, tudo isso está disponível à venda. Muitas vezes eu tenho pronta entrega, mas quando não tem em São Paulo a gente pede, chega a 2, 3 dias. A pandemia foi difícil também para isso, com a falta de componentes eletrônicos, né? Mas aí o que acontece? Eu passei a trabalhar também com equipamentos usados. Então, nossos alunos queriam os novos, aí tinham comprado há 6 meses comigo uma XDJ RR, e aí saiu a RX3. Ele traz para a escola RR, né? Só no meu Instagram tem mais de 100 mil pessoas, mais o Instagram da escola, e eu participo dos 20 grupos de DJs. Né? Então tu bota ali, vende rapidinho e o cara já fica monetizado para comprar outra. De repente o cara quer uma consultoria. Já entrou gente lá na escola falando, não, eu vi o Alok tocando lá com aqueles equipamentos e eu quero botar lá o setup para o meu filho do Alok. Aí me mostrou o vídeo. 4 CDJ 3000 da JMV10. Nossa! Aí eu fiz uma conta pra ele. Passava de 100 mil reais, né? Aí ele falou pra mim, não, tudo bem. Eu falei, olha só. Só que você pode ter isso aqui, né? Tem soluções, né? Onde você vai ter, né? Eu acho muito difícil. Qual a idade do seu filho? Ele tem 19. Olha, se seu filho não for o Pelé, entendeu? Não vai nem mexer nisso. Pra poder aprender, né? Porque ele queria matricular ele no curso e ao mesmo tempo ter as aulas em casa, já nesse setup. Eu falei, cara, eu vou te recomendar um equipamento chamado uma XDJ XZ, que ele é um equipamento top de linha da Pioneer. Ele tem o mesmo tamanho de jog, tem 4 canais para você ligar outros CDJ se você quiser e tal. Eu tenho certeza que nesse momento vai atender. No futuro, eu vou ensinar ele a andar. Se ele quiser correr, aí ele pode partir para outras coisas, que eu estou vendo que para você dinheiro não é problema. Mas assim, eu não me sentiria confortável de chegar e vender um negócio para você lá, que assim, é completamente dar uma Ferrari na mão de um cara que acabou de tirar a carteira. O que tá pensando em tá fazendo aula para tirar ainda. Assim, e levando em consideração, a XZ já é uma Ferrari para quem está começando a tocar, entendeu? É o sonho de consumo da galera que é controladora, né? A All-in-One. Então, assim, a gente é muito mais do que assim, uma escola, né? Você tem essa consultoria do que comprar, né? O que está no momento certo, pinta uma oportunidade de alguém que está se desfazendo, tu pega um equipamento novinho, mais barato, né? A quarta parte foi a venda de acessórios, né? Então eu vendo essas camisas, vendo casaco da Pioneer, vendo camisa da Coach, camisa das Zetas, tudo que tem a ver com música, né? Então o Respiramos Música 24 horas, que é o bordão da escola, ele é 100% verdadeiro na minha história de vida.
porque eu sou um cara que respira música 24 Tempo horas todo. por dia, e o silêncio me incomoda profundamente, né? Mesmo que seja aquela musiquinha de fundo, né? Que é aquela de fundo, de elevador, né? E eu falo para eles, cara, uma vez que vocês entrarem nisso e se descobrirem na vida artística, se preparem, porque vocês nunca mais serão os mesmos. Então, ó, você aí que está assistindo isso aí, se tiver a fim de fazer um curso, já sentiu como é que é a parada. Dá um endereço direitinho aí, ô Roger. Cara, é mais fácil visitar o nosso site, né? Eu tô no Shopping Città América, aqui na Barra da Tijuca, né? Do lado do Downtown, ali na Avenida das Américas, muito fácil encontrar. Mas o nosso site é fácil, é musicacademy.com.br. Instagram, @musicacademy. Ou então no meu, @Roger Lira. Todos eles vão direcionar vocês para o nosso site e de lá você fala com o nosso atendimento do WhatsApp, recebe informações de valores, consulta os equipamentos que a gente tem lá. E o mais importante, nos visite. Nós temos uma infraestrutura lá de 200 metros quadrados, são 5 áreas diferentes lá, onde você pode entrar, visitar, fazer uma aula experimental, né? Ter uma experiência onde eu garanto para você que vai fazer a diferença na sua decisão de escolha de onde você quer estudar, porque tem boas escolas no Rio de Janeiro. Né? E lá a gente oferece alguns diferenciais de quem é apaixonado por música 24 horas por dia. Então aqui as redes sociais do Roger, da Music também. Deixa eu só falar um negócio, de repente você pode estar falando no WhatsApp com o próprio Roger, tá? Pode sim. Facilidades, né? Facilidades do dia a dia, né? A gente tem equipe, né? De repente eu olho lá para poder ver se tem alguma coisa que eu sei que posso ajudar. Vai ser um prazer falar contigo também. Geralmente eu mando áudio, senão o pessoal não acredita que sou eu. Então, aí lá vocês fazem produção, DJ... São 10 cursos no total, né? São 10 cursos, né? Então, são vários cursos de produção musical, multiplataforma, curso em casa, curso à distância, curso particular, DJ, a gente tem DJ em turma, DJ avançado, DJ particular, DJ em casa, e agora a gente está abrindo mais 2 turmas que são de instrumentos musicais. Nós estamos aprendendo agora, né? Abrindo mais um leque para aprender a tocar piano, violão e guitarra. Então agora, no próximo semestre, a gente vai ter também aí, fechando assim, porque assim, a Music é uma escola de música, né? Então você está lá para descobrir de que forma que a música vai impactar a tua vida. A forma que você vai tocar a música, É seja isso. instrumento ou seja... Passou tua vida ouvindo música? Beleza, agora você quer mudar de lá do balcão. A Music é o teu lugar. É isso aí. Pô, Tá então aqui, confere lá completo direitinho, o porque ó, negócio. tem uma gama de possibilidades aí pra você que quer entrar nesse ramo que é... Portas maneiro abertas, tá? A gente está com a loja aberta de meio-dia até as 22 horas, de segunda a sexta, e de meio-dia até as 20 horas aos sábados. Né? Então, mesmo final de semana, para quem trabalha, Ainda vai tem ser a bem-vindo possibilidade. lá. Né? O Stefan está lá, um DJ produtor renomado, trabalha no nosso atendimento. Né? Então, a gente tem uma equipe bacana de professores, atendimento, a galera do telefone lá, o Marcelo, todo mundo está pronto para te atender, mas sua visita pessoalmente lá, ó, já, se disser que me viu aqui no Nightcast, já vai ganhar um brinde Aí, ó. exclusivo, Opa! que você vai saber quando você chegar lá. Roger, te vi no Nightcast, quero meu brinde. Vai ganhar. Viu pra ver que o negócio é de verdade, né? De verdade. E, ô Roger, falta alguma coisa ainda? Tu tem mais uma meta ainda ou já tá satisfeito? com o que Sempre tu já tem, fez, né, cara? Sempre tem. Sabe por quê? Aí você fala, pô, Roger, tocou no Rock in Rio, tocou no Ultra em Miami, tocou no Ultra aqui no Brasil e tal. Tem sempre novos festivais. Né? O Lollapalooza ganhou uma relevância artística, né? do eletrônico, que hoje em dia, para mim, seria bacana tocar no Lollapalooza. Eu não tive essa oportunidade ainda. Né? E vão abrindo outras casas noturnas também. Já toquei na Privilégio, Green Valley e tudo mais. Mas de um tempo para cá, abriu o La Rock, que é em São Paulo. É uma casa que eu não toquei. Ou seja, assim, nunca termina. Entendeu? Então, assim, eu tenho o sonho também de tocar em Vegas. Né? Vegas tem as Deve pool ser parties muito legais, maneiro, né? deve ser Tem o muito Área, tem o Racação de Tiesto, e agora o Vintage Culture também é um dos residentes, né? Então, assim, é interminável as coisas, né? Eu amo o que eu faço, né? Então, se tem 100 pessoas na pista ou se tem 10 mil, para mim não tem diferença. Eu entrego do mesmo jeito, né? E o que eu gosto é de tocar. Então, enquanto eu tiver a oportunidade de tocar, eu não me imagino... eu tô com 46 anos, né? Faço isso desde os 11. Então, são 35 anos de carreira. Eu me vejo tranquilamente tocando mais 5, mais 10, mais 15, né? Com o que a gente tem. O DJ é parecido com vinho, né? Quanto mais tempo tem de carreira, você vai ficando Corella aí. melhor. Corella é um exemplo que eu uso sempre. Fernandinho, Pô, né? Fernandinho, Tive o prazer... né? Jorge Capacete. Vai ficar puto, uma galera. O Carl Cox está com quase 60 anos de idade, cara. E ele assina uma das principais tendas dentro do Ultra, né? Fat Boy Slim tá com 62. Né? Então é uma galera que tá nativa, tá nas cabeças ainda, né? Então Eu não te vejo pra dar 5 anos, não. Eu acho que tu vai seguir mais aí. Eu tenho essa impressão também. E se em algum motivo, se no futuro parar,
eu tenho certeza que vou deixar um legado legal pelas pessoas que passaram pela sala de aula comigo, seja produzindo, seja tocando. Hoje em dia eu tenho orgulho dos alunos que a gente tem na escola, muitos deles já estão aí tocando no mercado. A gente tem uma parceria legal com o Bar Garoa, em Ipanema, onde uma vez por mês a gente tem uma festa lá da Music, onde só nossos alunos tocam. Já fizemos vários contests, já fizemos parceria com outros eventos, festivais e tal, pra galera tocar. Então, assim, cada vez que eu os vejo tocando bem, animados e tal, eu vejo assim, o meu trabalho vai adiante, entendeu? Eu não vou parar aqui onde eu tô, eu posso me aposentar, mas essa galera vai ficar aí mais 10, 15, 20 anos. E aí, um pouquinho lá no fundo, vai ter E a filhota minha assinatura, não foi né? por esse caminho? Cara, minha filha ama música, né? Eu falei pra ela que tem um espaço certinho pra uma mesa do lado da minha. Lá na Music, a hora que ela quiser. Mas ela tá muito nova ainda, né? 14 anos. Eu falo pra ela, cara, a profissão que você vai ter, de repente, nem existe ainda. Olha como o mundo tá mudando ainda. Mas ela gosta de música, tá no TikTok lá. Cara, ela já... Eu tenho teclado em casa, né? Tem um videozinho dela desde pequeno e tal, tudo mais. Mas o negócio dela hoje em dia é dança. Né? Ela canta, dança e tal, faz as coisas dela lá. Formou, o pai toca e a filha dança. E o cachê ia dar uma melhorada, né? Porque a menina é bonita, Mas por enquanto eu quero que ela se divirta, né? Tá estudando, que ela seja feliz, vai fazer 15 anos esse ano, se Deus quiser, vamos fazer uma festa bonita para ela. E é uma felicidade que eu tive na minha vida, foi ser pai, né? Rapaz. Olha aquele esquema da direção ali, mas quem que eu vou botar Pois lá? é, a responsabilidade. Se eu falar, dá para ter o mesmo número de convidados do que DJs, que amigos que estão querendo participar lá. Verdade. Mas assim, eu quero vê-la feliz, né? Então ser pai foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Então tenho certeza que vai ser um dia feliz lá, vê-la feliz e cada dia se tornando uma mulher responsável, carinhosa, educada, né? Então, a minha realização hoje em dia não é mais viajar tanto quanto eu viajava, sair de casa quinta-feira e voltava no segunda, né? Para tocar, via para Curitiba, de Curitiba para Fortaleza. Então, assim, hoje em dia eu prefiro tocar 1, 2 vezes por semana e ter o meu domingo para poder fazer o meu churrasquinho, né? Receber meus amigos em casa, estar com a família, mais tempo para a família, porque a gente nunca sabe de amanhã, né? Quantos amigos se foram, né? Essa pandemia fez a gente repensar em muita coisa, né? Muito. Para mim foi fundamental, assim, porque eu nunca tive esse tempo. Nos últimos 20 e poucos anos, eu nunca tive esse tempo para ficar em casa, né? E agora eu moro num lugar onde eu posso fazer meu churrasquinho, tem uma piscininha e tal, as coisas que eu gosto mesmo de poder fazer. Antes eu não tinha. E aí eu não troco por nada isso. Você pode me chamar para qualquer programa, qualquer parte do mundo, né? Eu não troco. Churrasquinho com a minha família, com meus amigos ali, um solzinho e tal. Né? Então é o que me faz feliz. Hoje em dia eu não sei mais fazer isso. Isso aí chama-se dever cumprido. Tu já sentiu que o teu dever já está cumprido. Que tu vê agora é lucro. O resto. Mas tô pra game, hein? Acabei de entrar pra agência agora. Entra aí, hipno.com.br. É a agência primeira que me contratou lá em 2006. Voltou com força total agora, grandes artistas. Anunciei essa semana. Então você de qualquer lugar do Brasil que gosta do meu som, quer me ver de novo aí na sua cidade, no seu estado, entra lá, hipno.com.br, fala com o Paulinho, vai ser um prazer estar aí também. Eu abro até a mão do churrasco, se o cachê for bom, eu abro a mão do churrasco, deixo pro outro final de semana. Ou senão ele vai pra lá e faz o churrasco lá. Isso, ó. Se for do Sul, já fiz muito churrasco no Sul. Então, Em Porto Alegre é assim, né, cara? Porto Alegre ninguém te leva pra churrascaria. Você Porto vai- Alegre você é na casa do cara que te contratou. É. É por isso que eu gosto muito de Porto Alegre. Então, lembrando, mais uma vez aí, você que está interessado em ser um DJ, produtor, alguma coisa assim, entra lá direitinho no site, As redes tem sociais todas estão as aqui embaixo. informações, está aparecendo aí, o DJ está botando aí agora pra gente. Isso. Então você vai lá, consulta, de repente vai conversar diretamente com o Roy, ou então vai lá diretamente bater um papo com ele. Que você... Cara, portas abertas, a Coca-Cola é por minha conta, tá? Como eu disse lá, é um lugar, é um hub, onde as pessoas respiram música 24 horas por dia. Então, se você frequenta a festa, corre o risco de você estar lá, tá um outro DJ que está fazendo workshop, né? A gente fez workshop com The Pups, já passou por lá Jorge, já passou por lá Felguk. Então, assim, se você gosta de música, lá é o lugar que você vai ser bem é o acolhido. lugar certo. É o lugar E ruim certo. do ruim, né? Vai ter uma Coca-Cola comigo, vai jogar um PlayStation, que a gente faz durante as aulas, lá tem um fifinha, né? Então por que não, né? Então, sabe o meu convidado, vem pra cá, não precisa assim, compromisso nenhum, se vai fazer curso, se não vai, se vai comprar alguma coisa, não vai, venha, nos visite, você será muito bem-vindo. Isso Com aí. certeza. E para contratar o Roger Lira, também está aqui embaixo. hipno.com.br é a minha agência que me representa no Brasil inteiro com exclusividade agora. Mundo todo, tá bom? Qualquer lugar do mundo, você pode levar aí Chama que eu vou lá. o Com Roger para esse certeza. evento. Cara, DJ. é muito bom eu me lembrar aqui, naquela época de Cassininho,
te ver lá atrás, aquele moleque com aquelas bilhas assim. Né? Porra, A bilha não mudou tanto assim, né? Não mudou. Cara, e ver onde é que tu chegou. Porra, legal mesmo, Roger, parabéns. E, cara, é isso aí. Eu sou grato, Porra, né, tá no cara? teu sonho que, porra, tu tá bem na fita aí. Tudo que tu quis, tu tá realizando, tu tá indo. Então, meu irmão, Temos muito a fazer, né? Eu sou uma pessoa muito grata, porque eu não acredito que se conquista, se faz nada sozinho, né? Eu acredito que tem um dom, né? Que Deus me deu uma missão aqui, que envolve Claro. música, envolve trazer alegria, momentos felizes para a vida das pessoas através da e música. é muito bom tu fazer o que tu ama, né, cara? Você não sente peso em cima disso, né? Mas, assim, lugares como Cassininho, lugares que eu frequentei como a Know-How, entendeu? Lugares que eu frequentei como a Disquimel, como a Sons e Efeitos, as pessoas que eu conheci como você daquela época, cada um de vocês me trouxe alguma coisa que me criou Foi um diferencial, degrauzinho, né, né? cara? Então, assim, eu nunca tô aberto para achando que eu sei tudo, né? Esse é o momento de pendurar a chuteira, né? Quando você já fiz tudo, já sei tudo, eu não me sinto nem perto disso, né? Então, reencontrar com as pessoas hoje em dia, bate-papo como esse me traz memórias muito boas, né? E, assim, através de vocês eu consigo lembrar de coisas que eu sequer lembrava. Também o tempo vai passando. Mas, assim, tem muito boas memórias do cassino lá, do Bruno, do Magrão e tudo mais. E, assim, é um lugar muito especial que eu gosto com muito carinho na minha vida. E tive até através do Grandinho, né? Teve a festa lá do Agora Back to sub, Cassino. Agora o homem é sub, rapaz. Tá vendo só, rapaz? O Back to Cassino, eu toquei lá no cassino com ele lá, fiz um set depois, onde, pô, só faltou chorar, né, cara? É que eu sou aquele cara que chora no banho, entendeu? Porque a emoção foi grande, né? De ver quanta coisa a gente se passou, né? Desde 85, quando meu pai me levou no primeiro Rock in Rio de moto, na noite lá onde teve Queen, né? Que foi o meu primeiro festival. E depois de 30 e poucos anos, voltar com meu pai como artista do evento, né? Com camarim, com meu nome e tudo mais. Para os meus pais, imagino que é uma emoção também. Minha filha também. Foi bacana para ela ter essa experiência, né? Não sei quando eu vou voltar ao evento lá. Quero tocar de novo, com certeza. Mas, assim, sou muito feliz com a caminhada que eu fiz até aqui e acho que ainda tem mais alguns degraus a percorrer. Muita coisa ainda. Muita coisa. DJ, só tenho a te agradecer, estamos aqui. Um dos maiores DJs do Brasil. Quase 2 metros de altura. Grande mesmo. Inclusive, eu quero agradecer até porque é um cara que, meu irmão, é ocupado ao extremo, cara. Tu vê aí, pelo que ele já falou, ele tirou um tempinho para vir aqui. Verdade. Obrigado mesmo, Roger. E a gente só tem a agradecer aí esse espaçozinho que tu deu para ajudar a gente também no canal. Inclusive, vou voltar a falar. Você que não está inscrito, o YouTube tá avisando pra gente que 68% estão assistindo o vídeo e não tá se inscrevendo. Não pode dar uma então vai lá, ó, clica lá, se não gostar, tira o clique, não tem problema não. Mas no início já clica logo e se inscreve no canal, não é isso, DJ? É isso, cara. Recebe o sinalzinho lá, qualquer novidade que for Isso. já é avisado. Pô. Pois é, a gente sempre fala aqui, pra você não perder as novidades no Isso. canal. Toda semana tem vídeo novo. Toda semana tem vídeo novo. Então, pra você não perder... Para você é um gesto você se simples, inscrever. mas para quem faz um trabalho como esse aqui, Poxa. faz uma diferença danada. Então ajuda, faça a sua parte. Isso, É verdade. isso. E mais uma vez, querendo ser DJ, produtor, alguma coisa, já viu que o negócio é de verdade. Tá aparecendo novamente aí, dá uma ligadinha, dá um pulo lá, vai tomar Coca-Cola, vai jogar o FIFA, vai fazer qualquer coisa. Chega mais que tem. Se não tiver como ir, liga que a gente paga o Uber, vambora. Tá falando? Tô indo para lá agora, se quiser ainda dá tempo. DJ, Amigos, obrigado pelo convite, brigadão tá? mesmo. Sempre um prazer bater um papo se aí. viu um tempinho. Acho que a gente ama música, né? Então esse encontro conosco aqui é sempre um prazer, né? É um tema que a gente E eu fala. quando tive a ideia, isso é relembrar a galera e matar essa saudade. E não tinha, até então não tinha espaço, ninguém falando sobre noite. É um podcast Nightcast, Nightcast, né? Então, isso falando sobre Night, quem faz a Night, sem os Isso aí. DJs, fica difícil, né? Com Verdade, certeza. verdade. com certeza. Boa sorte pra galera aí do Spotify. Valeu, rapaziada. Até a próxima. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem mais vídeo aqui no canal. Se inscreve Então, aí, se inscreve senta o lá e dedo aí, compartilha. pô. Um abraço, obrigado.